Opa, meu povinho do bom, olha eu aqui de novo com mais uma obra pra vocês, e dessa vez vocês vão curtir, hein? Eu tô ligado que vocês gostam desse tipo e também de aquela bala no like, você já sabe como é que funciona, né? E vamos nessa! A história começa com o nosso protagonista observando atentamente quando Jin começou a ofender Xian. A tensão era evidente e se sentia extremamente ansioso. De repente, Xian explodiu, dizendo em alto e bom som que queria sair daquela aula horrível, desprezível e nojenta. Em resposta, Sue afirmou que ele era apenas um sujeito comum que inventava os seus próprios problemas. Enquanto isso, Tio permanecia focado no empate, sem compreender o motivo de Yun agir de uma maneira tão tola e agressiva. Ao mesmo tempo, Jin também provocava Yun constantemente com seu rato de estimação. Uma das garotas comentou que Xian não deveria agir daquela forma e nem reagir assim apenas por ser homem, embora admitisse que ela própria morria de medo do animal. Foi nesse momento que Sue, de uma forma inesperada, se aproximou o rato do rosto de um colega. Sem aviso, Jin pediu a Ken que beijasse o bichinho, alegando que ninguém iria morrer por causa disso. E visivelmente incomodado, saiu correndo do auditório, dizendo que chamaria o professor de imediato. Enquanto isso, Sue, ao aprender a usar o ratito, comentou que aquilo parecia ser uma verdadeira fraqueza. Ian, por sua vez, demonstrou uma simpatia genuína por Xian, percebendo o quão exausta a garota estava. Logo em seguida, o professor apareceu solicitando que Gu fosse transferido para a residência de Ken. Ficou espantado com a decisão, percebendo que poderia ser o próximo alvo das manipulações e edições cruéis de Jin. Mais adiante, a professora ordenou que Sue o retirasse da aula. Todos começaram a notar que até ela estava prestes a ser derrubada. Tian torcia para que a garota não retornasse simplesmente por não suportar o seu mau comportamento. No entanto, minutinhos depois, rapaziada, Jin retornou à sala com uma expressão fechada e descontente. Wu, ao notar isso, concluiu que ela estava claramente de mau humor, e o que poderia deixá-lo ainda mais ácido em seus comentários. No rompante, Zen comentou que Jin estava tendo uma sorte imensa por estar sentado ao lado de Su. Tian, por outro lado, se mostrou indiferente, dizendo que aquilo não tinha graça e que também não tinha motivo para ficar provocando a coitada. Tony ainda acrescentou que Gu havia sido colocado ali pela própria professora, justamente por isso. Don, como sempre, estava envolvido em confusões que inicialmente nem eram suas, mas ele gostava de uma encrenca, tá ligado? E nesse mesmo momento ele decidiu se opor a ela, e logo em seguida saiu levando Jin para discutir algo em particular. Após uma ida ao banheiro, Zen repetiu que Jin era afortunado e que queria trocar de lugar com ele. Respondeu novamente que a presença dela não fazia diferença e que agora precisava mesmo focar nos estudos, como seus pais exigiam. Dona entrou no diálogo dizendo que naquele ritmo ele acabaria isolado na selva, vivendo uma vida miserável e solitária. Naturalmente, o rapaz não levou aquilo a sério e voltou correndo para o auditório, onde ele teve que se sentar ao lado de uma garota nitidamente irritada. Quando ela começou a coçar a cachola, Sue pediu para parar, pois a caspa estava voando nela. O adolescente, sem dizer uma palavra, parou com o gesto. No entanto, ainda não tinha encerrado as suas exigências e rapidamente impôs uma nova regra. Todos deveriam se manter em sua própria metade das carteiras. A garota, já saturada, riscou uma linha no meio da mesa para marcar o limite que não poderia ser ultrapassado por ele. Resistindo como pôde aquele tipo de comportamento, rapaziada? O rapaz ficou sozinho e decidiu comer algo. Foi nesse momento que a sala foi invadida por delinquentes armados com tacos de beisebol. Um deles, tomado pela raiva, se virou para os alunos e acusou a turma de ter ofendido a sua namorada Sue. Mal começou a espalhar o terror pela sala, perambulando entre os alunos com uma vareta na mão, como se estivesse num jogo sádico bem esquisito. Ao avistar Shen perdeu o controle, cheio de raiva, exigiu saber como ele teve a coragem e a audácia de zombar da sua própria garota. Foi nesse instante que Ken, diante do caos instaurado, decidiu que iria direto para casa assim que a aula terminasse, para se manter seguro. Já o prota, alheio a todo o tumulto, permanecia tranquilo na sua cadeira sem sequer se dar o trabalho de observar o que estava rolando ao redor. Enquanto Mal, ainda tomado pela fúria, fazia uma espécie de seleção de discípulos improvisada, Jian tremia de medo. Estava tão apavorado que nem conseguiu pronunciar a única palavra diante do valentão mais perigoso da escola. De uma forma repentina, Jian se levantou, declarando que era ele quem estava sentado ao lado da garota em questão. De imediatamente, os brutamontes do ensino médio avançou, empunhando um cano de ferro com intenções que, diga-se de passagem, rapaziada, que não era nada amistosa não. Foi então que, para proteger de Gu, Tom se levantou e a garota ainda tentou intervir, dizendo que não era o lugar para brigas, mas Mal a ignorou completamente, mandando ela se afastar e alegando que um homem de verdade deve ter coragem e não se esconder atrás dos outros. A colega ainda tentou explicar que ela havia sido transferida para aquele lugar recentemente e que antes havia um outro aluno, Xian, sentado com ela, mas Mal sequer deu ouvidos. Novamente ordenou que ela saísse do caminho, e Tian então empurrou a garota suavemente para o lado, afirmando que resolveria a situação ele mesmo. Mais uma vez, Mal o acusou de ser o
responsável por ter insultado Jin gravemente. Sem mais delongas, tentou atacá-lo, mas Wu foi mais rápido e desferiu o primeiro golpe. O impacto do contra-ataque foi tão intenso que o agressor foi arremessado em direção a uma mesa que se quebrou com o choque, e a turma inteira ficou paralisada diante da cena. Nem mesmo os comparsas do cara, haviam imaginado que ele sofreria tamanha derrota. Jin continuou desferindo golpes contra o líder dos delinquentes e o medo tomou conta dos outros que já nem ousavam se aproximar de Gu. Logo depois, Shen agarrou o valentão e o empurrou para dentro de uma carteira, desferindo tapas no rosto dele, enquanto provocava, desafiando ele a continuar reclamando, caso fosse corajoso. Mao, porém, permaneceu calado, já tinha percebido que não tinha chance contra ele e que os seus aliados estavam simplesmente apavorados com o garoto. Em um movimento inesperado, Jin agarrou um recipiente em cima da mesa e quebrou com força na cabeça do outro estudante do grupo rival, e aquilo pegou todo mundo de surpresa. Foi o estupim para que os amigos de Mao, que até então estavam hesitando, decidissem intervir. Um deles apanhou um cano de metal e se esgueirou pelas costas de Gu, pronto para atacá-lo surpresa, mas Jian, como se tivesse sentido a presença do agressor, girou rapidamente e o acertou antes que o golpe fosse desferido. O capanga de Mao voou para outra mesa, derrubando de uma forma humilhante. A essa altura já havia bem menos gente disposta a enfrentar o cara. Todos tinham entendido, ele era muito mais forte do que aparentava. No fim, os delinquentes decidiram fugir da sala correndo desesperados. Deixaram para trás o seu líder pomposo e derrotado, caído e coberto de hematomas. Gu, com um olhar fixo em Mao, ainda perguntou se ele queria tentar descobrir mais uma vez quem é que teria insultado sua preciosa Jin. Envergonhado e sangrando, visivelmente vencido, o jovem apenas pediu que o deixassem ir, dizendo que não tinha mais nada a ser declarado. Ele exibiu um pedaço de uma bacia quebrada, solicitando que trouxessem outra, e Mao Stao concordou com o pedido e em seguida saiu correndo da sala atrás dos seus subordinados, que eram bem reservados. Nesse instante, Tong se aproximou inesperadamente de Gu, comentando que gostava mais dele desde a briga intensa que teve. O jovem sorriu, respondendo que guardaria isso em mente e tentaria não resolver a situação, e o prota compreendeu claramente que, ao se afastar dos encrenqueiros, havia chamado a atenção da garota. De repente, Zen se aproximou correndo e contou que havia encontrado um ninho de pássaro no quintal da escola, e poucos depois chegaram a uma árvore onde o ninho estava localizado em um galho alto, de onde se destacava uma pena forte. Tian não conseguia entender como poderia alcançar o lugar e Jin começou então a pensar em como subir na árvore para pegar a pena. Após um tempo, Gu conseguiu retirar a pena da fonte, o que lhe trouxe uma grande satisfação, e a caminho da aula refletiu que provavelmente o pássaro havia levado a pena por engano, talvez pensando que aquilo fosse alimento ou coisa do tipo. Curiosamente, o objeto se revelou de excelente qualidade e o garoto passou a utilizá-lo com frequência, porém, de uma forma inesperada, a caneta tinteiro se fundiu à mão de Tian, emitindo um brilho mágico, e Jin ficou profundamente assustado, gritando diante de todos. De imediatamente, a atenção da sala se voltou para ele. Ao olhar em volta, Wu percebeu que estava sozinho, encarado pelos rostos confusos dos colegas que claramente não viram o ocorrido. Tom, muito curioso, perguntou o que tinha rolado e por que ele gritou, e Tian respondeu rapidamente que estava tudo bem e que apenas teve um sonho esquisito. Logo em seguida, começou a aula de inglês com a aplicação de um teste. A professora ressaltou a importância de um bom desempenho na prova e em seguida pediu a Tom que distribuísse as folhas em branco. Ao notar a expressão de Jin, a professora perguntou o que havia de errado, pois ele havia se virado de uma maneira brusca, e Wu, ainda atordoado, garantiu que estava tudo sob controle. Apesar disso, o jovem não conseguia parar de pensar no que havia acontecido, pois tinha certeza de que não havia sido a sua imaginação. Mesmo assim, ele decidiu se concentrar no exame, pois era de grande importância para ele. No entanto, uma voz em sua mente o surpreendeu, anunciando que um sistema havia sido ativado, e Wu ficou paralisado. A interface informou que ele possuía apenas 36% de energia restante. Tian ficou completamente abalado e uma professora se aproximou perguntando o que estava rolando e se ele conseguiria continuar o exame. Com um sorriso forçado, Suzy Tian respondeu que estava tudo certo e que já retomaria o teste. No entanto, nesse exato momento, o sistema apareceu de novo, questionando a Jin se ele gostaria de ativar a função de busca. Mesmo sem entender direito, o adolescente decidiu investigar o que era aquilo e acabou aceitando a proposta. Logo em seguida, o conteúdo da prova brilhou diante de seus olhos, enquanto todo o restante ao redor escureceu. Wu viu a resposta correta sendo fornecida pelo sistema e, mesmo surpreso, anotou na folha. O professor, ao corrigir, aprovou a sua resposta de imediato, comentando que ele estava no caminho certo e que faltava pouco. Tian não imaginava que teria um resultado tão positivo e, claro, a professora não tinha ideia da existência de qualquer sistema, assumindo que Jin havia se preparado com muita dedicação e esforço. Depois de confirmar que ele estava bem, ela voltou à sua mesa e reforçou a todos a importância de irem bem na prova. Enquanto isso, Wu começava a se adaptar ao seu novo espetáculo e até estava gostando dessa experiência. Graças à ajuda inesperada, Tian terminou aquela parte da prova antes dos demais e logo avançou para a próxima questão. O sistema não só indicava a resposta certa, como também sugeria variações interessantes. Ao perceber o impacto disso, o jovem ficou animado, só de imaginar a reação positiva dos seus pais. Pouco tempo depois, a professora pediu para todos encerrarem e entregarem os testes. Tom estava preocupado com o estado do protagonista e o observava discretamente, e já Tian exibia
exibia uma expressão satisfeita, afinal havia descoberto um sistema pra lá de extraordinário. Momentos depois, a professora começou a corrigir os testes e ao ver a prova de Wu pensou consigo mesma que ele claramente havia começado a se dedicar mais aos estudos. Enquanto isso, se aproximou de Jin perguntando discretamente se estava tudo bem e como ele havia se saído tão bem na prova de inglês. O jovem respondeu com naturalidade que estava tranquilo e que provavelmente receberia uma boa nota. Nesse momento, um colega interrompeu para sugerir que todos comemorassem o feriado de 1º de maio no fim de semana. A proposta animou os demais, que começaram a discutir os possíveis lugares para irem, e uma das garotas ainda mencionou que havia criado um grupo especial para organizar o passeio, que era aberto para todo mundo que quisesse aproveitar. Mas como sempre, Jin criticou dizendo que aquilo era coisa de criança e Zen por sua vez comentou com ar de deboche que a sua vida era mais interessante, já que conhecia um novo rapaz a cada dia. Naturalmente, Sue ficou revoltada e começou a se defender, alegando que estavam tentando difamá-la sem motivo algum. Ainda assim, Dom insistia, afirmando com convicção que ela não era leal ao irmão dele, que tinha provas no que dizia. A discussão esquentava quando, de forma inesperada, um dos adolescentes começou a imitar Sue de uma forma caricata, que gerou uma onda de risadas na sala. A paródia foi tão engraçada que todo mundo começou a cascar o bico, todos, exceto Jin, que estava visivelmente cada vez mais irritada. De repente explodiu dizendo que ninguém tinha o direito de manchar a sua imagem nem a sua reputação daquela forma. Mesmo assim, Zen não deu trégua e reforçou que a viu com outro garoto, ao que Sue perdeu completamente o controle e começou a atacá-lo verbalmente. A discussão foi interrompida quando Tian interveio pedindo calma a ambos e solicitando que Zen parasse de provocar a coitada. Zen, com um ar superior, disse que não se sentia ofendido por mulheres e então saiu, correndo para um destino incerto. Jin, enojada com a situação, se afastou dele, enquanto isso Tong observava Gu atentamente, notando que havia algo diferente nele, a sua postura e o seu comportamento, tudo parecia ter mudado em relação a Jin de antes. Nesse momento, seus olhares se cruzaram e nervosa a garota saiu apressadamente. Tom ficou imediatamente sem jeito com aquele contato visual inesperado e Tian, por outro lado, achou graça da situação e voltou a sua atenção aos livros, enquanto Jin, incomodada com tudo aquilo, já maquinava um plano de vingança contra o cara. Mesmo sem ideias boas, começou a riscar agressivamente a mesa com a ponta do lápis e com uma atitude dissimulada se aproximou de Gu, fingindo estar distraída com os celulares, sem dizer nada, o empurrou para fora do seu espaço, quase como se ele fosse invisível. O garoto sentiu o golpe da ação e ficou irritado ao perceber a sua intenção, pois para ele, aquela garota era como um demônio disfarçado, e todos ao redor sabiam do seu temperamento. Jin, por sua vez, ficava arquitetando novas formas de incomodá-lo e chamava atenção com as suas provocações constantes. Após um tempo observando o protagonista, Sue decidiu agir de novo e propositalmente deixou a caneta cair ao chão, indo até onde ele estava para pegá-la. Um sorriso malicioso não saía do seu rosto, que fez Gu ficar em alerta, imaginando que ele estaria tramando alguma coisa horrível, pois para ela tudo era possível. Jin seguiu com a sua encenação, ciente de que muitos garotos não resistiam ao charme feminino e assim, enquanto se inclinava para pegar a caneta, de repente segurou a perna do cara, apoiando-se nela como se fosse algo normal, e o mesmo ficou surpreso com a atitude, não esperando algo tão audacioso. Por alguns instantes permaneceu em silêncio, tentando processar tudo o que estava rolando e não conseguia olhar diretamente para ela, mas logo perdeu a paciência e, segurando o pulso da garota com firmeza, exigiu que ela soltasse a sua perna de imediato. Foi então que o sistema interno se manifestou, informando que não conseguia absorver a energia do recém-nascido, e o garoto ficou confuso, sem entender o que aquilo tudo estava significando. Jin pediu com firmeza que ele afastasse as mãos, e sem hesitar, Tian reagiu com um tapa e logo se lembrou de uma notificação suspeita vinda de um programa desconhecido. Nesse contexto meio confuso, Jin comentou que talvez fosse possível drenar a energia das garotas com um simples toque. No entanto, admitiu não saber como fazer isso exatamente, e foi então que inesperadamente encostou nela novamente, dizendo que ele mesmo se encarregaria de levantar a caneta. Sue, com um sorriso doce e gentil, agradeceu pela gentileza, mas por dentro estava impassível. Não sentiu mudança nenhuma, nem a sua energia espiritual pareceu afetar. Diante disso, o rapaz decidiu testar essa possibilidade, essa habilidade esquisita em outras meninas. Ao mesmo tempo, sua mente não parava de buscar formas de absorver o poder espiritual feminino e observava ao redor com atenção, tentando identificar uma nova cobaia, vamos por assim dizer. Toda a situação lhe pareceu desconfortável ao extremo, ao ponto de cogitar abandonar o lugar. Contudo, Sue o interceptou com uma pergunta direta, querendo saber o que estava se passando e por que ele vinha agindo de uma maneira tão esquisita desse jeito. Tian tentou disfarçar, soltando uma desculpa absurda, dizendo que estava tudo sob controle e que ela estava se confundindo. Insistiu, querendo saber o porquê que ele havia corado, e acabou sendo ignorado sem cerimônia. Depois de interrompê-la, pediu que parasse de falar, pois naquele mundo ocorria uma palestra interessante. Quando a aula começou ao fim, Zen, visivelmente confuso, correu até Jin para saber exatamente onde estava pisando e presumiu que fosse amarrado os cadarços para ele, já que apenas viu Jin se curvar. Então ficou perplexo, pois tinha sonhado com Tian e mais uma vez foi surpreendido com a atitude repentina de Sue. No entanto, interveio rapidamente, explicando que apenas havia pegado uma caneta do chão exatamente onde tinha deixado antes. Um colega comentou com Dom que vive obcecado por uma única coisa, o que seria a raiz de todos os seus problemas. Zeng aproveitou
aproveitou para dizer que ao menos não fingia ser alguém como Jin, que aparentava ser reservada, mas na verdade escondia habilidade de combate. Tom, por sua vez, continuava acusando os outros de todos os pecados possíveis e o garoto parecia estar emocionalmente à beira do colapso. De repente, algo lhe ocorreu. Ultimamente, ela vinha prestando atenção demais em Wu e falava sobre ele constantemente. Talvez, só talvez, tivesse uma quedinha pelo cara. A menina, ao ouvir isso, corou de imediato e Dom começou a interrogá-la insistentemente, mas ela se manteve em silêncio sem responder a nenhuma pergunta. Naquele instante, o protagonista se encontrava atrás do balcão, observando atentamente e escutando cada palavra, sem deixar escapar nenhum detalhe. Tom, visivelmente abalado, afirmou que os seus assuntos pessoais não diziam a respeito a ninguém e, em seguida, com os olhos marejados, saiu correndo do auditório, deixando todo mundo surpreso com a cena inesperada. Em meio ao espanto geral, Zen se aproximou de Tian e, com admiração, disse que ele era simplesmente fantástico. Afinal, as garotas pareciam sempre se prender a ele sem esforço algum. A partir disso, Tian começou a suspeitar que Gu pudesse ter usado algum tipo de elixir especial e, sem rodeios, pediu que ele lhe entregasse aquela suposta substância do milagre. Jin, porém, respondeu que não existia bebida mágica nenhuma. Ainda assim, Tian se perguntou como poderia encostar em alguém novamente para testar por conta própria o efeito da absorção de energia. Logo depois, Tom retornou ao grupo com uma expressão claramente mal-humorada, e Zen, percebendo a chance de provocá-la, zombou sem piedade e a chamou de esposa rindo alto. A garota, ofendida e sem dizer nada, se afastou em silêncio, indo direto para casa. Cansada de constantes provocações de Zen, já não suportava mais aquele comportamento, mas os seus pensamentos não paravam de girar em torno daquilo, e ele a tocou de leve. Foi nesse momento que ele se aproximou com o pedido, precisava de ajuda com um exercício que não conseguia resolver sozinho. Assim que fez o pedido, o rapaz percebeu que talvez essa fosse a sua única oportunidade de tocar Ryu. O sistema então forneceu a resposta correta, enquanto isso foi atrás de Lin. Quando a garota tentou ajudar, sugerindo que a alternativa correta era a letra A, Jin rapidamente apontou que essa não era a resposta certa, e se irritada pediu a Tian que se afastasse da resolução da questão, dizendo que o seu nível de conhecimento não era tão bom assim para ajudar. No entanto, outra voz se levantou em defesa da jovem, alegando que o adolescente se esforçava diariamente e merecia crédito por isso. Lee, ao observar tudo, interveio querendo saber por que ele sempre tomava partido de Wu. Tom, notando que o clima estava ficando bem pesado, mudou de assunto rapidamente, lembrando que a aula estava prestes a começar e que todos deveriam voltar aos seus lugares. Antes de ir, pediu a Jin que deixasse de lado aquela tensão e se concentrasse nos estudos, pois só assim teriam a chance de entrar no instituto. O jovem respondeu com um sorriso sereno, dizendo que faria isso sim, porque realmente desejava cursar a universidade. Pouco tempo depois, Tian escreveu uma carta para a garota e, ao perceber que ela estava mais próxima do que de costume, logo tocou no braço dela, pedindo um pedaço de papel. Yu não esperava por aquele gesto e, após o toque, ela o encarou perguntando o que era aquilo e por que Jin sorria de uma maneira tão enigmática. O jovem tentou minimizar a situação, pedindo que ela apenas lesse a carta e não atribuísse a ele tanta importância. Por outro lado, acreditava que Jin havia finalmente tomado coragem para confessar os seus sentimentos. E com isso talvez estivesse deixando os estudos em segundo plano, e Yu, decidida, pegou a carta e, ao fazer isso, voltou a tocar na mão do rapaz. Imediatamente o programa emitiu uma série de informações detalhadas sobre o corpo da garota diretamente para a mente do adolescente, revelando dados que ele jamais imaginaria obter de uma forma tão direta. Foi então que o jovem se deu conta de algo surpreendente. Ele conseguia absorver 5 pontos de energia apenas observando discretamente o restante das colegas da classe do sexo feminino. Tian, empolgado com essa descoberta, começou a planejar mentalmente um experimento que poderia aplicar em todas elas. O prota, por sua vez, também entendeu que com as vantagens fornecidas por aquele sistema, teria chances reais de entrar em qualquer universidade do país. Enquanto se perdia nessas ideias, um leve sorriso escapou de seu rosto. Sue, notando isso, interpretou o gesto como um efeito direto do Doc que havia trocado com ele, e a partir daí começou a acreditar firmemente que aquele rapaz tímido estava apaixonado por ela há muito tempo, mas não encontrava coragem para se declarar. Em um gesto espontâneo, Jin segurou sua mão perto do rosto e, curioso, perguntou no que ela tanto pensava. Atônito, continuava sem compreender por que insistia em tocá-la repetidamente. Apesar da frequência do contato, o sistema não absorvia energia alguma, o que deixou intrigado. Pensando que talvez faltasse contato físico mais direto, tomou a iniciativa e segurou a mão dela com firmeza. De repente, uma notificação surgiu informando que o corpo em questão não possuía energia e era na verdade um corpo vazio. Tian ficou confuso, afinal tanto Tom quanto Jin eram garotas como Yu, mas ele sentia energia vindo de Yu, enquanto daquela ali ele não estava sentindo nada. Sue, tentando disfarçar a situação, perguntou com um sorriso por que ele ainda não havia soltado a sua mão. Wu entrou na conversa, sugerindo que aquilo poderia estar relacionado ao estilo de vida das meninas e talvez Tom pudesse ainda preservar certa inocência, enquanto Jin já tinha experiência nos assuntos do amor. Jin, impaciente, tirou a mão do rosto e pediu silêncio, já que estavam no meio de uma conferência. Sue sorriu de novo, percebendo que o garoto corou visivelmente, e quando finalmente abriu a carta que Tian havia escrito, esperava encontrar palavras de amor, mas para sua surpresa, havia ali uma solução matemática detalhada relacionada ao problema que eles estavam estudando. Intrigada, se virou para ele, perguntando como havia encontrado a resposta correta, e com um brilho nos olhos, o rapaz explicou que decidiu resolver sozinho, usando aquele exemplo ali como base. Sem esconder a surpresa, questionou se era sério que ele conseguiu resolver. Nesse momento, Tian declarou, meio brincando,
leve e meio emocionado que aquilo só foi possível graças à influência positiva dela, e como forma de gratidão, estava disposto até mesmo a ser o seu servo até o fim do século. Yu imediatamente ficou vermelho e o repreendeu, dizendo que ele estava falando bobagem de novo, mas Jin o interrompeu com seriedade, afirmando que não era bobagem, tudo o que foi dito era verdadeiro e ele era profundamente grato. Desconcertada, a garota começou a gaguejar, dizendo que ele deveria focar nos estudos. Enquanto isso, arquitetava um outro plano mirabolante em sua mente vazia, e sem perder tempo o colocou em prática, declarando com convicção que eles jamais conseguiriam ingressar numa boa universidade, afinal não tinha nem o mesmo nível social. Chan rebateu de imediato, dizendo que aquilo não passava de preconceito e que eles sim teriam um futuro brilhante numa ótima faculdade. Wu também não ficou calado diante da provocação, afirmando que comentários como aquele eram completamente inadequados. Para ele, nascer em uma família rica não conferia a ninguém o direito de menosprezar os outros. Foi então que ele se lembrou de algo curioso. Jin não havia escrito uma única linha durante toda a aplicação da prova, mas assim que o professor surgiu na sala, ela respondeu tudo de imediato, como se já soubesse de todas as respostas de cabeça. Comentou ainda que de fato havia completado o teste por sorte, confiando no modo aleatório, mas Sui o interrompeu, perguntando de uma forma irônica qual seria a consequência se ele realmente passasse nessa prova absurda. De forma inesperada, Chan disse que caso não atingisse os 145 pontos, faria um pedido formal de desculpas. A garota abriu um sorriso confiante e topou o desafio, dizendo com firmeza que isso jamais iria acontecer. O protagonista observou tudo com atenção e completou dizendo que se perdesse a aposta, atenderia qualquer exigência que Jin fizesse. Sui foi além, dizendo que nesse caso deveria se ajoelhar publicamente diante de toda a turma. Ken Wu, impassível, afirmou que aceitaria esse castigo sem pestanejar se perdesse de fato. Bastante aflito, pediu que reconsiderasse, pois Jin não era exatamente a pessoa mais confiável para fazer esse tipo de aposta. Ainda assim, Jin mostrava uma convicção total da sua vitória, apostando tudo em um bom desempenho na avaliação. E nesse meio tempo, os dois acabaram se tocando novamente, o que de imediato provocou uma nova notificação do sistema. Percebeu que a energia havia caído 2 pontos e, ao tudo indicava, cada contato físico subsequente drenaria ainda mais. Nesse instante, alguém pediu silêncio, lembrando que estavam no meio de uma conferência e que todos deveriam retornar aos seus lugares. Como se não fosse afetada por nada disso, declarou de uma forma seca que estava tranquila e que seria melhor se retirarem. Diante de tudo, o jovem começou a entender que Wu era mais ingênuo do que aparentava e retornou frustrado à sua carteira. Aos poucos percebeu que o tal sistema que carregava era apenas uma casca incapaz de oferecer a energia que tanto esperava. Ainda assim, era impossível prever quais outras funções ele poderia conter até o fim daquela aula. A única coisa que o preocupava era desvendar o funcionamento real daquele programa. Foi então que Tom apareceu novamente, se aproximando apressada, informando que a professora de inglês estava à sua procura, e com um tom de arrependimento comentou que talvez aquela aposta tenha sido realmente um erro, já que não havia certeza de que Tian teria um bom resultado. Porém, como de costume, o adolescente mantinha sua confiança inabalável e tentou tranquilizar Yu, garantindo que tudo daria certo. De bom humor e acreditando em sua própria sorte, o rapaz foi ao encontro da professora para conferir o resultado do teste. No entanto, ao chegar na sala dos professores, a encontrou vazia. Nenhum sinal da professora, e estranhando a sua ausência, ele ficou imaginando onde é que ela estaria. Foi então que notou mais adiante uma garota desconhecida sentada discretamente entre as cadeiras. Curioso, fixou o olhar nela, perguntando-se por que nunca havia visto por ali antes. A garota, ao notar a sua presença, ergueu os olhos e perguntou a quem ele procurava, e com um sorriso leve respondeu dizendo seu nome, explicando que a professora o havia chamado até ali. A garota se apresentou também, revelando que era auxiliar da professora e parecia já saber de tudo. Inclusive mencionou que ele havia alcançado a marca de 148 pontos e que estava prestes a conferir os detalhes da correção. Surpreso, aproveitou o momento para puxar a conversa e quis saber por que nunca tinha visto antes e quando exatamente ela havia começado a trabalhar naquela escola ali. Mesmo assim, a garota ignorou a pergunta de Tian, informando sem rodeios que a professora havia encarregado ela de revisar o desempenho dele. Segundo ela, marcar com 148 pontos era algo altamente suspeito, especialmente vindo de um aluno novo como ele. Diante do próprio teste, o rapaz ficou radiante, ciente de que aquela pontuação já era mais do que o suficiente para garantir a sua vitória no desafio. Mas de uma forma inesperada, anunciou que ele teria que realizar uma nova avaliação, e o mesmo com leveza aceitou prontamente, dizendo que aquilo não o incomodava em nada, já que estava em um ótimo dia. Determinado a se sair bem, passou a se concentrar com intensidade máxima no teste seguinte. Para sua sorte, o sistema, recém-integrado, continuava fornecendo as respostas exatas, facilitando até a sua tarefa. Pouco tempo depois, o garoto já ostentava confiança ao mostrar a sua nova prova concluída para Gen. Ela, ao ver o resultado, ficou momentaneamente atônita. Contudo, antes que ela pudesse dizer algo, o adolescente se virou para a assistente da professora, que deu um passo à frente, e nesse movimento inesperado, os dois acabaram dando uma beijoquinha ali por puro acidente. Por um instante, o nosso herói decidiu levar completamente pelo momento, esquecendo tudo ao seu redor. Porém, a garota rapidamente o afastou, cortando a situação com firmeza ao dizer que ele havia ultrapassado todos os limites possíveis. Imediatamente, o garoto começou a se desculpar com a maior sinceridade, explicando que aquilo não passou de um acidente
frente e mesmo assim notou que o rosto dela havia ficado vermelho, talvez por vergonha, talvez por dúvida, sabe-se lá. Sem querer prolongar o clima constrangedor, Xiao retomou o assunto e com naturalidade afirmou que havia sido aprovado de uma maneira legítima. Pediu então que ele voltasse para a sala e deixasse o incidente para trás, e Wu obedeceu, retornando ao ambiente da aula, carregando uma inquietação interna, e começou a se repreender silenciosamente por aquele ocorrido esquisito, temendo que aquele deslize pudesse gerar graves consequências. Enquanto isso, Sui suspeitava de maneira ingênua que o professor havia descoberto tudo e o delatado por conta de um desempenho ruim. Tom, curioso como sempre, se virou para Jin perguntando diretamente se a professora tinha tomado conhecimento da aposta feita entre eles. Tian, sem mentira, respondeu que a professora não estava lá e que ninguém havia descoberto nada. Confuso, indagou o que ele teve fazendo por tanto tempo, já que não tinha nem a professora presente, o que era, no mínimo, estranho. Wu explicou então que completou o exame corretamente, mas como a docente duvidou do resultado, pediu que uma aluna do ensino médio o ajudasse a checar a veracidade da prova. Ainda intrigado, Tom insistiu em saber qual havia sido a nota final dele em inglês, porém, se esquivou da resposta, dizendo que todos ficariam sabendo na aula seguinte. No dia posterior, contudo, quem apareceu na sala não foi a professora habitual, mas sim a mesma garota que havia corrigido seu teste no dia anterior, a jovem. A ala masculina da turma ficou visivelmente animada com a presença dela como a sua substituta da docente. Jin não conseguia disfarçar a sua surpresa ao perceber que a assistente agora era de fato a nova professora. Olhava para ela com atenção, achando que havia algo de muito familiar, e chegou a comparar o desenho das sobrancelhas dela, achando diferente de antes. Enquanto essas dúvidas pairavam na mente de Jin, Jiao tomou a frente da classe, anunciando que havia analisado todos os exames realizados no dia anterior e pediu então que, ao chamá-los, cada aluno se manifestasse, pois ela começaria a devolver as provas uma a uma. Jin acreditava com ingenuidade que finalmente a reputação de Tian desabaria diante de todos e já se imaginava triunfante vendo o rival de joelhos diante dela. Enquanto isso, a nova professora seguia chamando os alunos, revelando umas notas um por um. Sue, impaciente, interrompeu o ritmo da aula, pedindo que a professora mostrasse logo o exame de Gu, afinal não havia por que prolongar a agonia. Tian percebeu rapidamente que o seu teste tinha se tornado o centro das atenções, e quando Jiao anunciou que Jin havia sido o melhor da turma no exame de inglês, com impressionantes 148 pontos, Jin ficou completamente boquiaberta com o resultado. E ela não foi a única não. Os demais colegas também reagiram com a mesma surpresa. Inconformada, Sui exigiu que a professora reavaliasse o teste, afirmando com convicção que Tian jamais teria tido um desempenho tão impecável assim. Jiao afirmou que também duvidou da nota e por isso havia aplicado a ele uma prova ainda mais difícil, e para o choque de todos também foi excepcional nela, obtendo 147 pontos, errando apenas uma questão na parte escrita, como a professora fez questão de destacar. Ela acrescentou que o garoto era claramente brilhante e que agora figurava entre os melhores alunos de toda a escola. Em seguida, Jiao chamou Tian à frente e o parabenizou pessoalmente pelo feito, mas apesar do reconhecimento total, o rapaz parecia perturbado. Algo em seu olhar indicava que ele ainda estava pensando no beijo acidental com o assistente, e temia que alguém, principalmente Tom, tivesse percebido. A ideia desse momento pudesse se espalhar pela escola deixava ele em pânico. Não demorou muito para Zen se aproximar, curioso e brincalhão, insistindo para que ele revelasse como havia trapaceado no teste. No entanto, Tian negou com firmeza, tudo foi resultado da sua própria e mera inteligência. E o empolgada destacou que ele havia vencido o desafio com louvor. Zen tentou aliviar o clima pedindo que Jin se desculpasse com Tom, mas a garota, ainda ferida no orgulho, recusou-se a fazê-lo e preferiu se afastar em silêncio. E o sempre compreensiva disse que não era necessário. Afinal, nada tão grave havia acontecido e Jin também expressou empatia por Tom, dizendo que entendia como se sentia. Sui, por outro lado, estava à beira de explodir e se sentia humilhada, mas engoliu a raiva e preferiu se calar. Afinal, havia perdido a aposta e aos poucos, os alunos começaram a se dispersar e seguir para casa. Jin, no entanto, permaneceu sentada, isolada, digerindo sua frustração. Enquanto isso, Wang foi se encontrar com seu amigo Sen para fumar e desabafar, e o mesmo notou o mau humor do colega, perguntando o motivo. Visivelmente irritado, respondeu que havia aparecido alguém que estava claramente tentando conquistar Tom. Sabia também que há anos Lee tinha sentimentos por ela e sem hesitar sugeriu que lhe dissesse quem que era o malandro. Ele mesmo daria uma lição no atrevido. Mas Lee pediu que não se envolvesse, afinal Wu não era um qualquer, era praticante de artes marciais e já tinha resolvido problemas com valentões na escola no passado e bom, diga-se de passagem que o cara não saiu muito inteiro. Mesmo assim, Wang insistiu, curioso sobre o tal rival, e quando ouviu o nome ficou surpreso ao descobrir que o tal desafiante era colega de classe deles. Sem perder tempo, o arrogante Sen foi até a sala em busca de Tian e encontrou um rapaz concentrado, como de costume, e totalmente imerso na leitura de um livro, alheio à tempestade que estava se aproximando. Wang não hesitou em escancarar a porta da sala e adentrar com autoridade. Bastou a sua presença para que os alunos compreendessem sem uma palavra o que viria a seguir. Então interrompeu o silêncio perguntando pelo paradeiro de um certo Jin, mas nenhum dos presentes ousou
responder. Foi quando o protagonista se levantou calmamente, assumindo a sua identidade sem rodeios e olhou nos olhos de Tom e questionou sua própria relevância ali. Reconhecendo de imediato a situação, ordenou que deixasse a sala naquele momento, mas Sam, firme da sua postura, afirmou que aquele era o momento certo para dar uma lição de respeito. Com isso, afastou o ser com um empurrão decidido, pedindo que não atrapalhasse. A garota, visivelmente confusa, questionou a razão de tamanha atitude e o porquê dele estar agindo daquela forma. Então confessou algo guardado há tempos, nutria sentimentos por ela há muito, mas era constantemente ignorado. Tian, assistindo tudo, não conteve o riso, que desagradou profundamente Grom. Mesmo assim, tentou manter a compostura e lidar com a situação de uma maneira digna. Porém, já esperava por esse desenrolar e Sam, sentindo-se humilhado, indagou o que havia de tão engraçado naquela cena. No impulso explosivo, Sam desferiu um soco contra a parede, após Jin desviar com agilidade. Em seguida, desencadeou uma sequência brutal de ataques e Van, ao notar a diferença de nível, percebeu que não teria chance contra ele. Mas Chan prosseguiu, golpeando com a precisão o corpo robusto do adversário. E no clímax do confronto, Gu teve o nariz praticamente esmagado, algo que Sam jamais havia previsto. Em choque, berrou que ninguém tinha o direito de atingir o rosto dele daquela maneira e o protagonista, impassível, mandou que ele calasse a boca. Afinal, ele mesmo estava ajudando o cara diretamente. Com os ataques se intensificando, Chan demonstrava total ausência de misericórdia. Sam tentou revidar, mas Jin antecipou os seus movimentos, agarrou-lhe o braço e diferiu uma nova onda de golpes. A cena deixou todo mundo de cara, horrorizado com a força surpreendente daquele jovem. Van, ainda abatido, ameaçou, dizendo que no momento certo se vingaria com a ajuda de toda sua família. Desafiou ele para um duelo justo, mas Gan não se pronunciou. Preferiu atacar de surpresa, descendo com agressividade. O jovem, no entanto, se afastou rapidamente e foi incentivado a se levantar, pronto para provar a sua capacidade mais uma vez. Com um sorriso travesso, correu na direção de Jin, contudo o jovem mestre, como sempre, estava preparado. Num movimento ágil, desviou no último segundo e esticou a perna, fazendo com que o mesmo que tentava segurá-lo caísse de uma forma desajeitada, batendo até o queixola no chão. O impacto foi brutal e ele levantou as mãos ao rosto, gritando de dor. O embate havia terminado e o rapaz saiu dali com uma calma pra lá de impressionante, como se nada tivesse acontecido. E enquanto isso, o homem derrotado continuava caído, praticamente imóvel. Os estudantes, ainda tentando processar o ocorrido, se entreolhavam em silêncio, e nesse momento Lee se aproximou e percebeu que uma pequena multidão começava a se aglomerar ao seu redor. Um dos alunos o avistou e soltou um comentário direto que ele estava metido em uma encrenca da grossa, e como Van havia entrado ali claramente com a intenção de confrontar alguém, ficou evidente que se tratava assim de uma briga com outro adolescente. O jovem, tentando raciocinar rápido, pensou de uma forma inocente que Sam já deveria ter descoberto sobre o puxão seguro e com isso não haveria mais motivo para o conflito. Contudo, assim que colocou os pés na sala, foi surpreendido por uma cena completamente fora do comum. As carteiras haviam sido removidas e os objetos pessoais dos estudantes estavam espalhados por todo o chão, como se a sala tivesse sido tomada por um vendaval. Ao avançar um pouco mais, deu de cara com Gu sentado calmamente como se nada tivesse acontecendo, com um livro aberto nas mãos, imerso na leitura. Lee, observando aquilo, não conseguia compreender por que Jin continuava ali intacto, sem demonstrar arrependimento algum. Alguns passos à frente, viu seu amigo ser atingido, que o pegou totalmente de surpresa. Sam não estava sozinho e chamava-o insistentemente pelo pai, enquanto a tensão aumentava. Lee correu até ele sem pensar duas vezes, e aquilo era mais do que esperava ver. Mesmo sabendo que Wu tinha presença suficiente para causar respeito, aquilo superava suas expectativas, e ele se dirigiu a Tian e quis entender o porquê que tanta agressividade estava acontecendo. Por que machucar seu amigo daquela forma? E Jin se levantou da cadeira e de maneira firme falou que aquele tipo de situação sempre traz consequências e que era importante que ele entendesse isso o quanto antes. Advertiu que caso continuasse se envolvendo em confusões sem sentido, em breve sentiria inveja de Sam, pois Tian não hesitaria em puni-lo severamente, e por algumas longas horas, caso ele não tivesse coragem de encarar isso. Wu interrompeu um momento, acrescentando que mesmo que tentassem trazer alguém para enfrentá-lo, o resultado seria apenas mais frustração. E o jovem, em pasmo, compreendeu finalmente o que melhor mesmo era manter distância, né, rapaziada? Jin retornou ao seu lugar, retomando a sua leitura com maior tranquilidade, como se tudo tivesse sob o seu controle. O tempo passou e o dia escolar chegou ao fim, e o protagonista partiu rapidamente em direção à sua casa. No caminho, como de costume, foi interceptado pelo sempre animado Zen, que o abordou com um sorriso largo. Wu quis saber o porquê ele estava tão empolgado, ao que o mesmo comentou que fazia tempo que não via alguém enxergar Tian como um verdadeiro mestre. Respondeu com serenidade que se ninguém o provocasse, não haveria razão para ele levantar a mão contra ninguém. Comentou ainda que o seu avô havia proibido de se envolver em artes marciais, exigindo que respeitasse os costumes e as tradições da família. E poucos minutos depois, finalmente chegou à porta de casa. Respirou fundo e introduziu a chave na fechadura, e o giro produziu aquele clique familiar e empurrou a porta para dentro. Ao atravessar o batente, no entanto, ficou paralisado diante da visão inesperada. A sua prima Pin estava ali. Ela caminhou até ele com um sorriso gentil e o cumprimentou com a maior naturalidade de todas. Tian respondeu com um sorriso de volta, perguntando quando ela havia retornado, e Su explicou que havia chegado ali naquele dia mesmo, pois começaria um estágio na emissora de televisão local. O pai da garota não perdeu tempo e
encheu uma fila de elogios, destacando o quanto ela era aplicada aos estudos. Um pouco encabulada, sorriu sem jeito e corou diante dos elogios do tio, pedindo baixinho que ele não a deixasse constrangida. Em seguida, com um gesto tímido, se voltou para Wu, dizendo que se ele tivesse tendo dificuldades nos estudos, ficaria feliz em ajudá-lo sempre que precisasse. Retribuiu com um sorriso cordial e recusou com delicadeza, alegando que precisava ir para o quarto, pois havia muitas tarefas pendentes. Já sozinho, informou aos pais que se dedicaria aos deveres escolares e em seguida mergulhou na busca de qualquer informação útil sobre os pontos energéticos. Durante horas, ele vasculhou diversos livros e romances onde a ideia de energia era mencionada, mas percebeu que nada daquilo se conectava com o que ele sentia e experimentava na prática. A maioria dos textos parecia fantasiosa ou exagerada, e até que em meio a uma série de leituras aleatórias, algo inesperado surgiu. Uma garota desconhecida até então apareceu em uma das páginas e o seu nome era Feng. Tian não soube explicar o motivo, mas algo naquela figura capturou a sua atenção logo de imediato. Curioso, passou longos minutos observando as suas fotos e por fim clicou no perfil dela para explorar as informações disponíveis. Porém, antes de acessar o conteúdo completo, uma janela surgiu na tela perguntando se ele queria mesmo ativar a sua função de conexão. Supôs que aquilo era parte da nova habilidade que vinha explorando e decidiu seguir em frente, pressionando o botão. O sistema informou que o processo consumiria 15 pontos de energia e que o tempo de uso era limitado a apenas 1 hora. Wu compreendeu rapidamente como aquilo funcionava e decidiu explorar a novidade. Em instantes, a imagem da garota chamada Feng apareceu na sua tela, mas para sua surpresa não era uma simples visualização de perfil. Ele havia se conectado diretamente com o sistema de outra pessoa. Ficou atônito, pois de forma alguma havia conseguido se ligar remotamente ao computador dela, uma habilidade impressionante que ampliava drasticamente várias possibilidades. Explorando com cuidado, ele encontrou conversas trocadas por ele com um contato misterioso, cujas mensagens despertaram sua curiosidade. Wu decidiu se divertir um pouco e escreveu uma mensagem pedindo uma foto, a famosa foto de agora, apenas de brinks. E em resposta enviou uma imagem qualquer de um homem, riu com o resultado e continuou sua pequena travessura digital. No entanto, o tempo que estava correndo e restavam apenas 30 minutos. Ele começou a se perguntar como é que poderia aproveitar melhor o tempo que lhe restava, afinal aquela tecnologia era algo sem paralelo, única, sem ocorrência no mundo digital. Mais do que uma ferramenta, era uma revolução e com ela podia inclusive modificar privilégios administrativos em qualquer site caso fosse de sua vontade. No dia seguinte voltou à escola com o bom humor de sempre, pronto para mais um dia comum. Mas o coitado foi surpreendido logo na chegada. Alguns alunos o chamaram de Sr. Jin de uma maneira inesperada, o que o deixou confuso. Quando entrou na sala, percebeu que um colega não havia comparecido naquele dia. A sua ausência pareceu curiosa, mas Xian não se preocupou e logo depois o professor apresentou o trabalho realizado por ele. O resultado deixou os professores boquiabertos. Era raro encontrar estudantes com aquele nível de inteligência e também dedicação. Zhao comentou que havia incluído exercícios do livro de 4º nível, porém Gilas conseguiu resolvê-los e ainda corrigiu partes com precisão. Um dos colegas comentou com certo orgulho que daquela vez os alunos mais brilhantes estavam todos naquela sala, e pouco depois teve o início a aula de literatura e a professora entregou uma avaliação. Havia uma condição: o teste deveria ser finalizado apenas na metade da aula, o que tornava o desafio ainda mais interessante para todo mundo. Os estudantes começaram a demonstrar certo descontentamento com a situação, mas a professora logo o interrompeu, lembrando que no futuro eles teriam que se esforçar muito mais e que aquela tarefa precisava ser feita com agilidade. Tian recebeu o desafio com tranquilidade e logo se pôs a trabalhar, contando com a ajuda eficiente do sistema. Graças a isso, conseguiu concluir a prova em apenas 20 minutos, um feito que surpreendeu a todos pela rapidez e precisão. Quando o tempo chegou ao fim, a professora pediu para que todos largassem as canetas e entregassem as suas folhas para correção. Como de costume, Tian começou a reclamar do tempo escasso, mas a professora não deu ouvidos, dizendo que não importava quanto ele tivesse conseguido escrever, o importante era entregar o que havia feito. Enquanto corrigia as provas, o professor notou algo que chamou a atenção. A prova de Tian estava entre as poucas que realmente foram finalizadas e comentou que a maioria dos alunos nem conseguiram completar o exame, mas havia uma pessoa que terminou tudo, deixando todo mundo boquiaberto. Jun, curioso, pediu que revelasse quem havia feito esse feito enorme, mas Tian ignorou o pedido, preferindo continuar a correção, pedindo que todos os testes fossem transferidos para ele, para que pudesse resolvê-los juntos aos estudantes. As provas foram rapidamente devolvidas a todos, mas curiosamente a folha do cara desapareceu misteriosamente. O jovem confuso questionou onde é que estava seu exame porque não havia recebido a devolutiva, então sugeriu que ele poderia ter trocado de pilha por engano, o que seu teste apareceria no final. Enquanto isso, o professor pediu para que os alunos continuassem resolvendo as tarefas restantes, mas de repente Yu se levantou anunciando que o exame do cara estava perdido e mostrou para a turma o teste que restava, dizendo que Jin era o único que havia cumprido todas as questões. Ainda que fosse algo para ser confirmado depois da aula, aquilo já deixava claro o nível do jovem. Ao fim da aula, a professora começou a corrigir todas as provas com a maior calma do mundo. Após alguns minutos, ela anunciou animada que Tian havia alcançado a impressionante pontuação de 140 pontos. Tom, radiante de alegria, reconheceu que Gu era um aluno excepcional. Naturalmente, ainda ficou frustrado com o resultado e não
escondeu sua insatisfação não, mas foi ignorado pelos colegas que se retiraram para se trocar. A professora também saiu da sala e no corredor avistou uma equipe de jornalistas da televisão. Intrigada pra caramba, ela perguntou o que aquele bando de repórter estava fazendo ali na frente dela. Enquanto isso, os jornalistas subiam as escadas discutindo um incidente desagradável que ocorrera na escola. A mãe de Sam, visivelmente enfurecida, se dirigiu até a diretoria e começou a exigir providências, preocupada com o filho que havia sido, espancado. Foi ela quem contratou a equipe de reportagem para que o caso fosse exposto publicamente e ainda destacou que fariam o máximo para garantir que a justiça prevalecesse nesse caso, enquanto um dos jornalistas pediu para que o operador da câmera se preparasse, já que estavam prestes a filmar um escândalo. No entanto, Jim rapidamente exigiu que as imagens do ocorrido não fossem divulgadas. Entrou em contato com a equipe para tranquilizá-los, assegurando que nenhum material seria transmitido sem a sua autorização prévia. O diretor, por sua vez, reconheceu que os jornalistas eram pessoas astutas e também imprevisíveis, e que se não podia subestimá-los. Logo depois, Jim, claramente insatisfeita, fez uma ligação para convocar Jim até o seu escritório, e a jovem ficou surpresa, perguntando o motivo da chamada. Era justamente quem havia derrotado Van, e o vice-diretor se aproximou do rapaz, exigindo que ele se apresentasse aos seus superiores. Jim, já imaginando o que aguardava, caminhou calmamente em direção ao escritório. Ao entrar, ele questionou o motivo da convocação e Pin, seu primo, estava lá, cumprimentando, deixando mesmo surpreso, pois não esperava vê-lo ali. Explicou ainda que não sabia do seu envolvimento no caso, pois assim que o episódio foi ao ar da televisão, ele foi ordenado cuidar da situação. A mãe de Sam, indignada, perguntou com raiva como eles estavam sendo relacionados e Pin respondeu que era irmão dela. A mãe reagiu com ódio e frustração, acreditando que tudo estava conspirando contra ela, e exigiu então que o diretor tomasse uma decisão severa e punisse o adolescente, até que de repente perguntou de uma forma firme o que esperavam dele. O ambiente ficou em silêncio, mas a mãe de Sam afirmou que o seu filho estava internado no hospital e que o Wu deveria arcar com todas as despesas médicas. Calmo pediu ainda que esclarecessem qual tipo de compensação esperava e o que exatamente queriam dele, e a mulher então exigiu a quantia de 1 milhão de wons, ou que ele fosse expulso da escola. Ainda lançou um olhar para Jin, ciente de que talvez fosse necessário expulsar, e então o diretor perguntou em um tom sério se o mesmo realmente havia vencido Sam. Um silêncio pesado tomou conta da sala e após um momento ergueu a cabeça e com confiança confirmou que sim, havia vencido. Então desafiou a escolher a sua punição, pagar 1 milhão ou enfrentar a expulsão, e o cara mal podia acreditar que o diretor estivesse do lado com aquela família esquisita. Su, por sua vez, interveio argumentando que o seu irmão não podia ser simplesmente descartado, pois o seu futuro dependia disso, e também declarou não ter tanto dinheiro para pagar. Após essa discussão, a mãe de Van começou a exigir que a jovem encarasse a situação com objetividade, insistindo que o seu filho realmente está hospitalizado. No entanto, Jin desconfiou, dizendo que provavelmente tudo não passava de uma encenação para conseguir simpatia. A mulher, furiosa por saber o quanto seu filho havia apanhado, ficou em silêncio, enquanto Wu permanecia calma, afirmando que a sua filha não causara ferimentos graves ao jovem. Nesse instante, as portas do armário se abriram repentinamente, e ali na soleira estava o pai de Jin, carregando Van no ombro. O diretor, surpreso, perguntou por que o mesmo não estava no hospital, e o homem explicou que o garoto, Van Sam, andava pela escola, exibindo-se para todos e contando como fingia estar machucado para escapar da chantagem. A mãe de Sam, chocada, correu para abraçar o filho, segurando firme, declarando que na próxima vez que ele apanhar, ela teria que pagar muito caro pela briga. Caso alguém observasse com atenção, poderia desconfiar de algo incomum. O prota havia acabado de absorver uma boa quantidade de energia das garotas ao sair do ônibus, totalizando 20 pontos, o resultado que era considerável. De repente, Pin percebeu que o irmão parecia exausto e perguntou preocupado o que havia de errado. Com um suspiro amargo, o jovem mestre respondeu que havia se tornado justamente aquilo que mais desprezava, e à frente deles uma aglomeração chamava atenção. Várias pessoas cercavam 2 carros parados, e Jin imaginou que aquilo fosse um acidente, mas era impossível ver o que havia dentro do tumulto. Curioso, ele se aproximou e Sui logo informou que teriam que trabalhar ali mesmo. Aparentemente, o motorista havia atropelado uma garota de apenas 4 anos e fugido do lugar. Conforme relatos da multidão revoltada, e Pin, assumindo seus papéis como jornalistas, pediram espaço e abriram um caminho entre os curiosos. Enquanto isso, os paramédicos colocavam a criança ferida numa maca e a cena era forte demais para quem tinha estômago fraco. Se aproximou de um policial e apresentou seu credenciamento da imprensa, ao mesmo tempo em que mostrava ao irmão como epurrar a câmera para iniciar a gravação. Com tudo pronto, pediu que Jin começasse a filmar e em seguida questionou o oficial sobre os detalhes do acidente e quem seria o responsável. O policial explicou que haviam recebido uma denúncia anônima e chegado o mais rápido possível. Sewell então perguntou sobre a condição da criança e se os pais já haviam sido encontrados, ao que o oficial respondeu que ainda estava investigando, recolhendo provas, mas que os pais da menina não haviam sido localizados. Diante disso, a jovem repórter correu até um dos médicos para saber exatamente sobre o estado da vítima, e o policial relatou, preocupado, que a menina precisava urgentemente
dependente de uma transfusão de sangue. Mas também o seu tipo sanguíneo era raro e apenas seus pais poderiam ajudar, mas eles estavam desaparecidos, né, rapaziada? O desespero começou a se instalar no recinto e o médico, aparentemente inspirado por uma súbita ideia, correu até o policial pedindo prioridade máxima na busca pelos responsáveis, afinal só eles conseguiriam salvar a criança. O capitão respondeu com uma frustração que a equipe já estava trabalhando nisso, mas que até o momento não encontraram neca chipitibiriba. Diante da tensão crescente, Jim enfatizou a urgência: se não agissem rápido, a menina não iria resistir, e Pim, em voz alta, lamentou que não tivessem cães farejadores à disposição, afinal certamente eles já teriam rastreado os pais. Tian concordou com ela, pensando o quanto cães eram eficazes em seguir cheiros. Assim que esse pensamento surgiu, o sistema que o acompanhava reagiu de uma forma inesperada. Uma nova habilidade havia sido desbloqueada: o olfato aguçado, semelhante aos de cães treinados. Surpreso com a sincronia, não hesitou em ativar a nova habilidade. Em poucos minutos, o sistema detectou a localização exata dos familiares da criança. Sem perder tempo, Tian passou a informação ao capitão, pedindo que enviasse uma equipe de imediato para o endereço revelado. Pin, ainda confuso com tudo, perguntou se Tian realmente conhecia a menina envolvida no acidente, e o garoto respondeu em voz baixa, prometendo explicar depois. No momento, a sua prioridade era salvar a vida da criança. Sem perder tempo, ele insistiu com o policial para que uma equipe fosse enviada imediatamente ao endereço onde, segundo ele, estavam os pais da vítima. O capitão, porém, hesitou, dizendo que todos os seus homens estavam ocupados e que não poderia agir com base nas suposições de um jornalista, mesmo que bem intencionadas. Mas Tian não recuou e com convicção propôs que o acompanhasse até o apartamento onde ele acreditava que estavam os responsáveis, e um dos policiais o ignorou friamente, mas Tian continuou, pedindo pelo menos que enviasse uma única viatura ao local. O agente considerou a ideia absurda e alertou que isso só atrasaria a investigação, ao que o capitão, porém, avaliou a firmeza do rapaz e, após refletir por um instante, decidiu ceder. Disse que já que o jovem estava tão certo das suas palavras, valia a pena realmente conferir. Afinal, qualquer pista era válida naquele momento crítico. Tian declarou que, se tivesse enganado, aceitava ser acusado de atrapalhar o trabalho das autoridades e, assim, Dan foi designado a acompanhar Jin até o lugar indicado. Em poucos minutos chegaram no prédio, bateram na porta do apartamento e foram atendidos por uma mulher com expressão cansada e desconfiada. Ao notar a presença de um policial, uma equipe de reportagem, ela rapidamente mudou de atitude, tentando disfarçar, dizendo que estavam apenas se divertindo um pouco, sem fazer nada de errado. Ao fundo, uma galerinha estava jogando. Tava claro que era um cassino clandestino. Ban, com um olhar sério, informou que estavam ali por causa de um acidente envolvendo uma criança de 5 anos, e um dos homens presentes, ao ouvir a idade, pediu para ver a foto da menina. Ele também tinha uma filha nessa idade, e Tian prontamente mostrou a imagem capturada pela câmera. A mulher olhou e, em choque, caiu de joelhos, reconhecendo de imediato a criança, gritou o nome da filha e as lágrimas começaram a escorrer sem controle. Se tivesse cuidando da filha, isso não estava acontecendo, né? Aproximando-se de Jin, ela o segurou com desespero, rapaziada, perguntando em que estado a filha se encontrava. O cara tentou consolá-lo, explicando que a menina havia sido levada ao hospital, mas a sua expressão se fechou ao lembrar da gravidade do caso. Abaixando a cabeça também, e isso, a mãe ficou mais desesperada, começando a entrar em pânico de novo. Foi quando Gu interveio com voz firme, dizendo que o hospital ainda não havia conseguido um doador com um tipo sanguíneo raro na menina, e que ela precisava correr para salvar a sua filha. E a mulher, agora em prantos, revelou que tinha o mesmo tipo sanguíneo e imediatamente se dispôs a ir. No entanto, um homem que estava no lugar, visivelmente hostil e possivelmente envolvido com o cassino, se adiantou, acusando todos de estarem armando um golpe, dizendo que não confiava em ninguém ali. O policial reagiu na hora, exibindo a sua identificação oficial, mas o homem seguiu desconfiado, afirmando que até mesmo o distintivo poderia ser falso. Irritado com a situação, Ben gritou com ele, dizendo que não tinha um tempo para teorias conspiratórias e a vida de uma criança estava em jogo. Se ele tinha dúvidas, que fosse junto ao hospital, mas não atrapalhasse ninguém ali. O clima ficou tenso e o homem acuado não teve escolha a não ser deixar a mulher seguir com os agentes. O homem misterioso apenas se sentou silenciosamente no sofá sem dizer mais nenhuma palavra. Tian, confuso com a sua atitude apática, perguntou se ele não iria ao hospital com eles, e o sujeito desviou o olhar, claramente indiferente ao drama que se desenrolava diante dele. Enquanto isso, no hospital, a mãe da menina ferida iniciou a transfusão de sangue. Comovida, ela agradeceu profundamente ao policial que a encontrara e a levar até a filha. No entanto, o agente fez questão de corrigir. O verdadeiro herói era Tian, o jovem que insistiu para que fossem até aquele endereço. Tocada, a mulher fez uma reverência de gratidão a ele, reconhecendo que, graças a ele, a sua filha ainda estava viva. Eufórico com um desfecho positivo, correu para contar ao capitão que havia localizado a mãe da menina e que a transfusão tinha sido bem sucedida. O capitão ficou aliviado, mas ressaltou que o verdadeiro problema permanecia ainda. O motorista que causara o acidente conseguiu fugir e não havia testemunha que pudesse ajudar. Já na delegacia, Tian relatou ao diretor da investigação que, apesar de terem salvado a criança, ainda não tinham nenhuma pista concreta sobre o autor do atropelamento, e nesse momento o doutor ligou com uma notícia importante e Gu atendeu prontamente. Do outro lado da linha, o doutor elogiou o trabalho da polícia, destacando que se tivessem demorado mais alguns minutos, a menina não teria sobrevivido, e acrescentou
acrescentou ainda que o verdadeiro crédito era do jovem repórter que localizou a família da vítima. Zoe então percebeu que talvez fosse sensato procurar a ajuda daquele garoto também para resolver o restante do caso. Encerrando a ligação com o médico, Gus voltou ao chefe da delegacia e falou com entusiasmo sobre Tian, o adolescente que fez toda a diferença no caso. Tomou então uma decisão ousada, permitir que ele participasse da investigação para encontrar o culpado pelo acidente. O diretor não se opôs, até que porque o presidente Wei era apenas alguns dias para resolverem o caso, então não tinha muito o que fazer. No entanto, rapaziada, as buscas seguiam difíceis e a investigação avançava, mas sem imagem de câmeras próximas ao lugar do atropelamento e sem nenhuma testemunha. Identificar o motorista era praticamente impossível e Wong afirmou que a família da vítima não possuía inimigos e, segundo gravações da creche, parecia que a própria menina havia saído de uma forma imprudente para a rua. Tudo apontava para um beco sem saída. Mesmo assim, Gu não desistiu e mandou chamar Ban, que estava acompanhado de Tian. Enquanto isso, no hospital, a mãe da menina observava emocionada sua filha dormindo tranquila, finalmente agora fora de perigo. Lu estava se recuperando e aos poucos a esperança renascia. Tian, porém, ainda não estava satisfeito. Com o tempo de uso do seu sentido mágico do olfato prestes a terminar, ele se comprometeu a encontrar o verdadeiro culpado. Primeiro, o sistema rastreou os últimos locais visitados pelas pessoas ligadas à vítima, incluindo o hospital, e em seguida surgiu um novo endereço misterioso desconhecido por todos. Tian imediatamente percebeu que ele poderia estar a chave do mistério e, animado com a possibilidade, incentivou Ban a acompanhá-lo até o lugar, dizendo que se encontrasse algo importante, o capitão certamente o recompensaria. E Ban, um pouco excitante, respondeu que havia recebido ordens diretas para proteger Tian, mas no fundo também sentia que algo importante estava prestes a acontecer. Ele não compreendeu corretamente o foco da limpeza que deveria ser exatamente em Gu e por isso começou a questionar o rapaz de uma forma repentina. E Tian entrou em contato com ele, fornecendo a localização exata, avisando que ali se encontrava o prêmio aguardado, e depois de algum tempo de deslocamento, eles chegaram a uma zona residencial chamada Juaron e seguiram até uma das casas da área. Ben com pressa correu até a porta da frente e passou a bater freneticamente. Do lado de dentro, uma voz feminina surgiu perguntando quem estava ali. O homem se apresentou como policial, solicitando que a porta fosse aberta. Sem demora, a moça destrancou a entrada e quis saber o que estava rolando e quem ele procurava. Nesse instante, Tian tentou ativar novamente a função de rastreamento por cheiro, mas o sistema indicou que a ação havia expirado. Foi uma situação bastante inoportuna e Wu logo percebeu que tudo estava ligado à energia que ele havia acumulado, e enquanto isso seguia distraindo a jovem com uma sequência de mentiras bem elaboradas, mas sentiu o peso da responsabilidade crescendo e naquele momento decidiu gastar mais 10 pontos para reativar a habilidade especial. Imediatamente o sistema informou que o Wall estava do lado de fora da casa e sem hesitar o jovem entrou na residência onde notou um farol de carro quebrado, o que confirmou que havia encontrado o lugar certo, e ao se aproximar do veículo, o protagonista questionou a mulher desconhecida sobre o motivo de o farol ter sido danificado. Então percebeu que estavam diante de uma criminosa e tentou algemá-la rapidamente, contudo a suspeita resistiu com força. Felizmente, em questão de segundos, outro policial interveio conseguindo contê-la e finalizar o processo da prisão. Em pouco tempo as viaturas cercaram a área e o lugar foi isolado e o suspeito foi encaminhado à delegacia. Foram feitas diversas fotos que serviram como provas incontestáveis e John agradeceu a colaboração do jovem jornalista, admitindo que sem ele talvez nunca tivessem conseguido localizar a criminosa. Tian comentou que quanto mais oportunidades se tem, maior é o grau de responsabilidade que acompanha e ao mesmo tempo se via em dúvida sobre como poderia reaver os 20 pontos utilizados. O capitão então lhe entregou seu cartão de visita, dizendo para procurá-lo sempre que precisasse de ajuda, e durante o interrogatório a suspeita acabou confessando todos os detalhes e compartilhou sua história. Inicialmente havia trabalhado com o pai de Lu e a relação entre eles não se limitou ao ambiente profissional. No entanto, o homem jamais teve coragem de abandonar a família por conta daquela paixão, optando então por permanecer com os seus e deixando para trás a mulher que ele tanto desprezava. A vingança dela veio pouco depois e ela atropelou propositalmente a filha dele com um carro e o caso foi encaminhado para julgamento, onde seria definida sua sentença. Por fim, com tudo resolvido, Pin agradeceu ao irmão pelo apoio e o convidou para comer juntos. Eles escolheram jantar em um restaurante sofisticado, onde decidiram fazer uma refeição reforçada para relaxar após os acontecimentos do dia. Pouco depois de se sentarem, uma garçonete simpática se aproximou com um sorriso no rosto, perguntando o que gostariam de pedir. O garoto, sem fazer questão de escolher, pediu que ela trouxesse algo do gosto dela e quis também saber o que ela preferia. A irmã, por outro lado, observava com um olhar desconfiado, claramente desconcertada com a atitude casual dele. Então, de uma forma inesperada, lançou uma pergunta direta. Queria saber se ele tinha namorada, pois já tinha uma pretendente em mente e Tian percebeu o rumo da conversa e sugeriu que bebessem algo para descontrair. No entanto, ela recusou qualquer bebida alcoólica e a irmã mais nova, por sua vez, nem notou quando ele tomou o copo inteiro de cerveja de uma única vez, o que deixou impressionado com a desenvoltura do garoto. Nesse momento, comentou que a garota não deveria se deixar levar pelo
pelo álcool tão facilmente, porém já um pouco alterada, rebateu dizendo que se tomasse a cerveja devagar demais, o gosto ficaria ruim. Durante esse bate-papo, ela tocou sem querer o que ativou o sistema, acreditando 8 pontos instantaneamente. Conforme foi ficando mais bêbada, a jovem acabou decidindo sair pra rua, e o prota se ofereceu para acompanhá-la de volta para casa, preocupado com a sua condição. Enquanto caminhava, começou a cantarolar repetidamente uma canção estranha que só aumentava a irritação do rapaz. Em meio ao devaneio etílico, ela disse que queria aprender a voar e sem aviso empurrou o irmão pra frente. Depois de muito esforço e paciência, Tian conseguiu finalmente levar até a casa dela, e o pai da jovem, ao ver o estado em que ela chegou, ficou visivelmente surpreso. Wu, tentando amenizar a situação, explicou que ela havia trabalhado duro naquele dia e não soube lidar com a notícia, e nem com a bebida. Mais tarde, ao chegar em casa, foi imediatamente confrontado por sua mãe, visivelmente irritada, que o repreendeu por ter faltado à escola. Ele ainda tentou se explicar, dizendo que havia conhecido uma pessoa que estava precisando de ajuda e por isso decidiu ir atrás da irmã, e a mãe, porém, não quis saber das justificativas, continuou repreendendo ele, destacando que estava em período de vestibular e que ele estava sendo negligente nos estudos. Ainda mencionou que justamente naquele dia haviam ocorrido os testes de segurança da escola. Tia, surpresa, perguntou como ela sabia disso e foi então que ela revelou que uma garota chamada Tom havia ligado para ela, querendo saber por que ele não havia comparecido à escola. O garoto ficou surpreso com a ousadia de Yu, que agora nem hesitava em ligar diretamente para sua mãe, e a mulher por sua vez deduziu que era a namorada dele e começou a questioná-lo sobre isso, mas o garoto negou veemente qualquer envolvimento romântico, afirmou com convicção que iria se sair bem nas provas e que quando tivesse uma namorada de verdade contaria à sua mãe. A mãe o incentivou a refletir mais sobre as suas prioridades, apontando que as garotas sempre pensam adiante, ao contrário dele, e Tian apenas sorriu, seguindo para o quarto e se jogou na cama, onde os seus pensamentos se voltaram a Sui. No entanto, acabou lembrando da irmã, que, graças a quem havia conquistado 8 pontos recentemente. No dia seguinte, ele voltou à escola como de costume e se sentou em sua carteira. Não demorou muito para que a professora de literatura se aproximasse, chamando ele para acompanhá-la até o corredor. Lá, ela começou a questioná-lo sobre a sua ausência no dia anterior, já que haviam sido aplicados testes experimentais importantes. Como consequência, ainda solicitou que ele refizesse todas as avaliações diretamente em sua sala. Depois disso, seguiram para o apartamento e se dirigiram à sala de estudos, onde Jin começou a responder uma prova especial. Assim que se sentou, percebeu que todos os professores presentes observavam ele atentamente, como se tentassem descobrir se ele realmente era tão inteligente quanto os boatos diziam. Tian, por sua parte, agiu rápido e ativou o sistema para ajudá-lo a preencher o conteúdo da avaliação com a maior precisão do mundo. Durante todo o processo, os olhares atentos dos professores não se desviavam dele e acompanhavam cada movimento com curiosidade crescente, admirados com a velocidade e a desenvoltura com que ele lidava com as questões. Não demorou muito para que Tian, com um olhar confiante e satisfeito, terminasse o exame e se levantou, anunciando com naturalidade que havia concluído tudo. Um silêncio pesado se instalou na sala e a professora de literatura ficou visivelmente chocada, não só pela atitude segura do aluno, mas também pelo tempo em que ele levou. Em apenas 40 minutos conseguiu finalizar toda a prova, algo que normalmente levaria cerca de 45 minutos ou mais, pelo menos para os melhores alunos. Após revisar a prova, a professora esboçou um sorriso de surpresa e o chamou de volta para a sala de aula. Agora, visivelmente impressionada, se levantou da mesa onde estava e retornou ao auditório, enquanto os demais professores voltavam a se concentrar nas suas atividades. O efeito causou alvoroço entre eles e era praticamente impensável que alguém conseguisse completar uma prova inteira com aquela agilidade e ainda por cima com segurança nas respostas. Alguns docentes chegaram a suspeitar que o Wu pudesse estar apenas chutando as respostas, já que nem mesmo usava uma calculadora, mas essa hipótese perdia força diante de como o Tian escreveu, sem hesitação, como se cada resposta já tivesse prestes na sua mente. O professor de literatura, refletindo sobre as vezes anteriores, lembrou que também havia demonstrado um desempenho fora do comum em outras ocasiões, sempre alcançando notas altas sem demonstrar muito esforço ou cansaço. Intrigados, os professores resolveram revisar minuciosamente o exame. Para sua surpresa, estava tudo certinho. O garoto não apenas respondeu com precisão, como também resolveu funções complexas, como exponenciais, sem qualquer auxílio externo. Nem sequer havia usado uma calculadora e a suspeita que pairava era se ele estaria usando um tipo de fone oculto ou tecnologia para receber respostas. Mesmo assim, a maioria concluiu que estavam diante de um verdadeiro prodígio, alguém que com certeza teria um futuro promissor em instituições de ensino de elite. Enquanto isso, o jovem professor retornava à sala de aula e caminhava calmamente até sua mesa. Tian, curioso, percebeu isso e ficou imaginando o que exatamente ele estaria escrevendo no quadro. Ele também notou o olhar de Tian, o que o incomodou de imediato, contudo não havia nada que ele pudesse fazer. No fundo, reconhecia que era alguém com intelecto superior ao seu e que de fato não conseguiria enfrentá-lo em igualdade. Por sua vez, continuou em direção à sua carteira, refletindo sobre a necessidade de acumular o máximo de pontos possíveis, pensando que se declarasse com confiança que havia resolvido as questões mais difíceis da prova, aquelas que provavelmente estariam no exame oficial, poderia conquistar ainda mais vantagens. Surpreso com o que ouvira, Ken comentou que situações como aquelas haviam ocorrido apenas uma vez. No entanto, antes que pudesse concluir, Liu o interrompeu com firmeza, afirmando que em uma prova é preciso estar preparado para qualquer cenário. Tom, por sua vez, começou a demonstrar irritação ao perceber que o exame
incluiria tarefas especialmente difíceis. Foi então que o protagonista, num tom tranquilo, perguntou se alguém ali sabia como resolver aquele tipo de questão. A forma confiante como Tian fez a pergunta chamou a atenção, parecia que ele já conhecia a resposta e, sem perder tempo, se ofereceu para tentar resolver a quarta equação do quadro. Li, sem apresentar resistência, não apenas permitiu, como também incentivou o jovem a tentar, acreditando ingenuamente que ele não daria conta do desafio. Afinal, se tratava de um problema estranho e complicado. O que ele não sabia era que Jin contava com a ajuda de um sistema especial que ele usou imediatamente. Minutos depois, Jin Tian começou a rabiscar um quadro com segurança, demonstrando domínio completo sobre o cálculo. Seus colegas ficaram boquiabertos ao ver a facilidade com que ele escrevia a solução, e isso incluía Zi, que ficou tomado por uma nova onda de frustração e também ciúmes. Sem conseguir se conter, Gu se virou para Tian, a quem considerava seu maior rival, exigindo que verificasse a solução se estava mesmo correta. A perplexidade tomou conta do ambiente de onde Tian havia tirado toda aquela resposta precisa. Com calma, Jin respondeu que ele mesmo havia resolvido a equação e que todos ali eram testemunhas disso. Comentou ainda que achava o problema extremamente simples e que se alguém tivesse dificuldades, ficaria até feliz em ajudar. O silêncio dominou a sala e, sem obter resposta, ele se voltou a perguntar se havia mais alguma dúvida. Irritado, reconheceu que aquele era de fato a resposta certa, mas desafiou Jiang a resolver outro exercício, este retirado diretamente do livro didático. O jovem mestre, com um ar provocador, insinuou que talvez os conhecimentos de Zi não fossem suficientes para lidar com aquele exemplo em particular. Prestes a retrucar, o adolescente foi interrompido pela chegada repentina da professora, que entrou na sala perguntando o que estavam fazendo, já que deveriam estar focados na preparação para o vestibular. Li tentou se justificar, explicando que aqueles tipos de questões poderiam aparecer na prova, já que os seus amigos, que haviam passado recentemente pelo processo seletivo, relataram tarefas semelhantes. A professora deu uma olhada nos exercícios e constatou que realmente se tratavam de exemplos complexos. Dirigindo-se a Tian com certo desdenho, ela perguntou se ele havia mesmo resolvido aquela equação. Jin confirmou sem hesitação, dizendo que problemas com aquele eram fáceis para ele. A professora então comentou que antes de chegar à solução era necessário converter a equação em sua forma quadrática. Jin respondeu sem dar muita importância que esse detalhe não preocupava. Indignada com a postura dele, a professora ordenou que todos voltassem imediatamente aos seus lugares. Nesse momento, Tian começou a desconfiar de que os professores poderiam estar levantando suspeitas sobre um possível uso de trapaça. Quando a aula terminou, Zi permaneceu pensativo, remoendo o mistério como o prota havia conseguido resolver uma questão daquele nível. Ele não conseguia acreditar que alguém fosse capaz de encontrar aquela resposta sem recorrer a algum método secreto, e em sua mente crescia cada vez mais a certeza de que o prota usava alguma técnica especial para alcançar os resultados. Ao sair discretamente para o corredor, o jovem lançou um olhar ao redor e, sem perder tempo, chamou por Nobilo. Do outro lado da linha, atendeu desconfiado, perguntando quem ele era e de onde havia conseguido aquele número. Quando o rapaz revelou seu nome, ficou visivelmente surpreso, reagindo com outra pergunta, ainda tentando entender a situação. Liu, com um tom mais sério, suspirou fundo antes de perguntar por que Jin havia voltado a procurá-lo, e foi então que Tian explicou que precisava de ajuda com algo muito importante. Um silêncio tenso parou no ar antes de lhe esclarecer: era necessário resolver uma pessoa. Devin respondeu sem hesitação, dizendo que por 5.000 eliminaria qualquer alvo, e pediu apenas que o cara descrevesse o indivíduo ou enviasse as suas coordenadas. Sem recuar, ele concordou com o pagamento e descreveu seu oponente. Era alguém de corpo atlético, cabelo escuro, e revelou seu nome, Jin Tiangu. Garantiu que aquele era o alvo e esperava que o trabalho fosse feito da melhor forma possível. Pouco depois voltou à escola e encontrou Zen no caminho, que o alertou para ter cuidado. Já no pátio, os mercenários enviados por Li estavam posicionados, e um deles, ao olhar a foto em seu celular, confirmou a identidade do alvo. Era aquele ali mesmo. A ordem era clara e confidencial. Havia mandado seus homens atacarem imediatamente, enquanto Tian subia as escadas, se deparou com os agressores armados. O adolescente percebeu na hora que vinham atrás dele que o confronto era inevitável, e sem saber ao certo quem havia enviado, decidiu ao menos tentar arrancar algumas respostas. Contudo, os bandidos não estavam ali para papear, e Lu deu o contato e o comando para eliminar o incômodo de imediato. Devin foi o primeiro a agir, investindo com o bastão, mas o prota se esquivou com agilidade surpreendente. O agressor, sem entender como o jovem desviava com tanta precisão, tentou outro golpe, mas foi em vão de novo. Dessa vez, o prota agarrou o bastão e, com ele em mãos, começou a desferir uma sequência brutal de golpes contra Devin. A força foi tamanha que em poucos instantes o capanga perdeu a consciência e, sem dar trégua, arremessou o corpo do agressor para o lado com violência e foi lançado pelos degraus e não deu mais sinais de vidas. Em seguida, Tian apanhou o bastão de Devin e, sem hesitar, demonstrou algumas manobras para os demais capangas, uma exibição clara das suas impressionantes habilidades, e os homens, antes confiantes, ficaram estarrecidos ao ver o adolescente derrotar com facilidade aquele que dizia ter grandes habilidades. Um dos comparsas de Vin tentou incentivar os outros a atacarem todos de uma vez, na esperança de que o número compensasse a diferença de força, e em segundos a multidão correu contra Jin, armada e furiosa, mas ele estava pronto. Sem demonstrar medo, ele avançou com o bastão, golpeando cada um dos adversários com uma precisão devastadora. Um por um, os bandidos iam tombando, vencidos
pela força esmagadora do jovem mestre. Entretanto, no calor da batalha, um dos capangas de Liu conseguiu se aproximar por trás, empunhando um pesado cano de ferro pronto para atacar pelas costas. Jin não esperava aquela reação e por isso ficou imóvel por um momento, deixando uma abertura que ele próprio aproveitou. Os outros comparsas que tentavam eliminar o mal rapidamente vieram a seu socorro e continuaram desferindo golpes fortes contra o corpo de Jin, que recuou, segurando o ombro machucado. Apesar da violência dos ataques, eles não paravam de bater e enquanto Tian com esforço ainda se mantinha firme sem cair, embora parecesse que o grupo de criminosos levava vantagem sobre o jovem mestre. De repente os agressores cessaram os golpes e com o feitiço, ele declarou que a sua força havia diminuído naquele momento. Mesmo assim, percebeu que queria falar algo com eles e o grupo começou a rir desconfiado. Um dos seguidores perguntou ao zombeteiro qual era a mensagem que o jovem tinha para compartilhar e nesse instante ele apontou seu bastão para o cara, que rapidamente balançou a cabeça como se estivesse reunindo energia para se defender mais uma vez dos atacantes. Sem aviso agarrou um dos bandidos pelo pescoço, apertando lentamente, e os outros começaram a desferir golpes com paus nas costas. Lá ele, mas o homem não se moveu nem um centímetro. Aproveitando a oportunidade, bloqueou consequência de ataques do inimigo e em seguida desferiu um golpe decisivo que incapacitou o bandido de continuar a luta. Mesmo assim, Tian não se apressou em soltá-lo, ele apertou o pescoço do inimigo caído mais uma vez, e finalmente, atacado outra vez, o bandido desabou ao chão inconsciente. Os comparsas ficaram perplexos diante da resistência inabalável do jovem, sem conseguir entender como ele suportava tantos golpes. Tian então se virou para eles, encarando com um olhar ameaçador que refletia toda a sua determinação diante daqueles olhos cheios de medo. Os valentões espancados também partiram para cima do jovem e o seu líder juntou-se à batalha, ao lado dos outros criminosos que pegaram o que podiam em suas mãos para atacar. E o Prota, por sua vez, levantou um cano de metal e com voz firme provocou que a verdadeira diversão estava apenas a começando, e em seguida avançou contra eles com toda a pompa. O jovem mestre começou a derrotar um a um aqueles que nada conseguiam contra ele, e em meio à confusão, um dos bandidos tentou fugir, mas não tiveram misericórdia. O rapaz o atacou pelas costas, desferindo golpes esmagadores que impediram qualquer chance de fuga. O bandido não conseguiu se esquivar e recebeu toda a força do ataque. O levantou e o bandido foi lançado para o lado, caindo de uma maneira dolorosa no chão, e então o rapaz o segurou pelo pescoço, exigindo que ele revelasse quem foi que o havia enviado. O bandido, porém, se recusou a responder, torcendo a cabeça com desdenho, e Yu, decidido a obter respostas, apertou o cerco, falando com mais seriedade e repetindo a pergunta, até que o inimigo finalmente cedeu. Ele revelou que Li havia ordenado que o atacassem e nada mais sabia além disso. Tian liberou, avisando que deveria informar o seu chefe que não entrasse mais em contato, pois as consequências poderiam ser graves. O bandido assentiu, entendendo o recado, e ao sair o rapaz pediu que todos fossem até o líder e transmitissem as suas palavras. Devin e os seus seguidores começaram a se levantar lentamente, visivelmente feridos e com muita dificuldade. Um dos envolvidos decidiu se aproximar de Lu para entender qual seria o próximo passo a ser tomado, e Su, um dos homens visivelmente machucados, explicou que havia se confrontado com um adversário muito mais forte do que esperavam, e por isso era necessário buscar reforços, já que eles mesmos não conseguiriam suportar o adolescente. Devin analisou que o dinheiro que estava oferecendo não seria o suficiente para resolver a situação e, além disso, tinha outro problema sério. Se a notícia do que aconteceu vazasse, toda a reputação dele seria arruinada, e furioso, revelou que foram obrigados a pagar 3 vezes mais para aquela pessoa. Então ele chamou a atenção para seu amigo ferido, perguntando ali sobre o seu estado, e o subordinado respondeu que o rapaz havia perdido todos os dentes e estava com dificuldades até para falar. Devin, cheio de rancor contra o Prota, nutria um desejo ardente de vingança rápida. Em seguida, ele ordenou que o Sr. Liang o acompanhasse para discutir a melhor forma de lidar com seus homens, e todos concordaram com a ideia de Liu e seguiram com ele para a frente da gangue. Enquanto isso, Zhou se aproximou de Lang para pedir uma redução da taxa de proteção, e Zhang foi o primeiro a responder, afirmando que essa proteção era fundamental, pois sem ela o negócio do velho simplesmente desmoronaria. Zhang foi direto, disse que aceitaria a redução apenas de uma forma muito limitada, deixando claro que sem essa proteção não sobreviveria sequer 2 semanas. Por sua vez, o velho tentava negociar de um jeito mais sutil, tentando convencer o cara a baixar a taxa, pois o negócio já estava praticamente à beira do colapso. Zhou tentava esconder as suas palavras cuidadosamente para persuadir Lan a tomar uma decisão que era-lhe vital. No entanto, o mesmo de repente agarrou o velho com firmeza e avisou que ele não deveria subestimá-lo. Insistindo, reforçou que o pagamento integral ainda era necessário e o assistente de Zhou se posicionou imediatamente contra Lan, dizendo que ele não tinha autoridade para falar daquele jeito com ele, ressaltando que ainda era um cidadão que cumpria as leis do país. Por sua vez, soltou uma risada, comentando que aquele jovem tagarela merecia uma lição, mas o velho pediu que não atingisse assim. Zen não hesitou e avançou contra Shen, declarando que ele representava a lei. Continuou a implorar a Lan para ser mais compreensível e não interferir, mas Shen declarou que se não fosse agora, o jovem não aprenderia nada. Logo depois, Shen desferiu um golpe poderoso no assistente do velho, que foi doloroso o suficiente para fazer o rapaz voar contra a parede do concreto, quebrando de impacto. Zhou correu imediatamente para socorrer o seu assistente, perguntando se ele estava bem. Enquanto isso, Liang continuava exigindo dinheiro de proteção e o velho não hesitou e concordou em pagar tudo. Ele apenas pediu a Shen que esperasse um pouco, prometendo enviar 30 mil em seguida, e Zen sorriu pedindo a Zhou que acelerasse a transferência da grana, pois poderia ser tarde demais. Naquele momento, Jin se ofereceu para massagear Zhang, dizendo que ele
ele não deveria ficar tão nervoso, e Shan respondeu que não queria desperdiçar as suas energias com esse tipo de coisa, mas que constantemente estava sendo forçado a fazer. Concordava com tudo, sempre acenando com a cabeça, comentando que na verdade só tinha paciência para lidar com tolos, e pouco depois o grupo de bandido derrotado, liderado por Devin, entrou na sala. Lian, visivelmente atordoada, perguntou o que havia acontecido com eles e por que estavam naquele estado tão debilitado, e com a voz embargada, ainda explicou que tinham sido brutalmente espancados, algo que ninguém estava esperando. Surpresa quis saber novamente quantos eram os agressores, e um dos lacaios machucados confirmou que surpreendentemente enfrentaram apenas uma pessoa. Nesse momento explodiu em fúria, afirmando que 4 homens não poderiam ser derrotados por um só. Porém, Devin corroborou o relato do seu subordinado e abaixou a cabeça em silêncio. Lian então resmungou que seria melhor se todos eles simplesmente se jogassem da ponte, ao invés de aparecerem ali com aquela vergonha toda e aquela coisa excomungada. Por sua vez, Liu tentou amenizar, dizendo que eles haviam dado o máximo e lutado até o fim, e ainda compartilhou a história de como um conhecido seu havia pago para aquela criança que fosse tratada. Lian, confusa e incrédula, perguntou novamente como um adolescente conseguiu derrotar aquele monte de marmanjo. Devin respondeu que o garoto tinha de fato treinamento em artes marciais, e acrescentou que Mal havia perdido todos os dentes por causa da força descomunal do garoto. Em silêncio, ele voltou para a cadeira e perguntou a Liu quanto dinheiro haviam recebido pela missão. O servo respondeu imediatamente que apenas 3.000 tinham sido debitados a ele. Lian então ordenou que Liu entregasse 2.000 a ele e usasse o restante para cobrir os custos do tratamento. Se lascou, bebê. Devin agradeceu ao seu superior e prontamente lhe entregou a quantia requisitada. O líder da gangue então quis saber o nome do lutador impressionante que havia causado tamanha confusão. Liu, ainda com a voz trêmula e carregada de tensão, respondeu após um instante de silêncio. Jin ficou pasmo com o rumo que as coisas estavam tomando, incapaz de assimilar o que acabara de ouvir. Notando a expressão ambígua de Sue, Sal não resistiu e questionou se ela conhecia o sujeito. Com um longo suspiro, a garota admitiu que infelizmente aquele rapaz era o seu colega de carteira na escola. Em um tom ressentido, ainda afirmou que ele havia importunado e até ofendido em mais de uma ocasião. Indignado, o ferido Lian declarou que aquele estudante insolente não escaparia impune, prometendo que pagaria caro pela saudácia. Mas Jin não pretendia parar por aí em sua busca por vingança. Sen aproveitou a ocasião para provocar Sue, perguntando se ela já tinha percebido que era uma verdadeira rainha da beleza, e que mesmo assim, Yuno era tão bela quanto ela, razão pela qual talvez o rapaz não tivesse interessado nela. Lian, por sua vez, comentou que ao descobrir sobre essa outra garota, certamente faria questão de visitá-la. Jin assentiu, dizendo que não se opunha à ideia, e Sue no fundo se sentia desconfortável com tudo aquilo, mas não teve coragem de contestar a sugestão. Enquanto isso, o prota seguia de volta para casa, e o seu rosto estava marcado por vários hematomas, e sabia que se não desse um jeito de escondê-los, teria que inventar uma desculpa convincente para os pais. De repente, ele foi interrompido por uma voz familiar e era sua prima. Surpreso, se virou para ela, perguntando o que fazia ali, naquele momento. Explicou que estava apenas passando para comprar algumas coisas e acabou encontrando ele por acaso. Ao reparar com mais atenção nas marcas de machucado no rosto, ela não conseguiu esconder a preocupação, e logo questionou se ele havia se envolvido em mais uma briga. Jin-ho comentou também que ele parecia não ter a menor ideia de como voltaria para casa sem levantar suspeitas. Sem aviso, a garota agarrou a sua mão e começou a puxá-lo. E Jin ficou confuso, quis saber para onde é que ela estava o levando. Pin respondeu que precisava tratar imediatamente daqueles hematomas e foram diretos para a casa dela, onde ele poderia cuidar das escoriações com mais privacidade e silêncio. Notando o silêncio no lugar, Tian perguntou se não havia ninguém em casa. Pin explicou que sua irmã havia se casado recentemente e que o restante da família tinha viajado para a cidade natal. Em seguida, pediu para que se sentasse no sofá enquanto ela iria buscar os itens para os curativos. O jovem mestre se acomodou na cama, esperando calmamente pela garota, enquanto pensava que era a primeira vez em que eles ficavam sozinhos naquele apartamento. Pouco tempo depois, Pin retornou, dizendo que o primeiro passo era limpar as escoriações com álcool. A garota se sentou ao lado do jovem, trazendo consigo um pequeno frasco de álcool e algodão. Com delicadeza, começou a limpar os machucados no rosto dele, passando o algodão com cuidado para não causar dor. Cada ferida era tratada com atenção, mas mesmo com os curativos, os hematomas continuavam visíveis. Em certo momento, ela levou a mão ao peito dele, perguntando com preocupação se havia mais ferimentos espalhados pelo corpo, dizendo que se houvesse também precisavam ser tratados. A simples sugestão deixou o cara desconcertado, e em questão de segundos, o seu rosto ficou completamente corado e se recostou no sofá, tentando disfarçar o embaraço. No entanto, Ben não tinha apenas intenção de cuidar do prota, né, rapaziada, e quis dar umas beijocas nele. O cara ficou perplexo com a situação, sem saber como reagir diante daquela mudança inesperada de clima. Então ele se deixou levar, rapaziada. Mas uma pontada intensa no ombro fez ele estremecer com força, assustando Pin, que recuou de imediato. Ela perguntou aflito o que estava acontecendo, tentando entender o motivo da reação súbita. Tian respirou fundo e explicou que o seu ombro estava voando mais do que o esperado. Pin, ainda mais preocupada, insistiu para que ele tirasse o paletó a fim de examinar melhor, e ao ver as costas do rapaz ficou horrorizada com a quantidade absurda de hematomas espalhados
pela sua pele. Sem hesitação declarou que ele precisava de atendimento médico com urgência, pois algo na coluna poderia ter sido comprometido. Tian, porém, tentou tranquilizá-la, dizendo que estava acostumado com aquilo, pois quando treinava artes marciais há bastante tempo, isso acontecia. Mesmo assim, Bin foi buscar um ungento antigo, dizendo que talvez ajudasse a aliviar as dores. Pediu que ele tirasse a camisa para aplicar a pomada diretamente nos pontos de pressão machucados. Sem protestar, ele tirou a peça da roupa, revelando um corpo forte, mas completamente marcado pelos golpes, e a garota então começou a espalhar a pomada, tratando cada arranhão e hematoma com precisão, e em poucos minutos, as costas estavam praticamente cobertas com a substância. Durante o processo, no entanto, ela acabou sujando parte da roupa, comentando que precisava trocá-la, e foi até o quarto buscar algo limpo. Enquanto isso, o prota ficou refletindo sobre o estado de suas costas, imaginando se algo mais sério poderia estar acontecendo, e nesse instante, o celular na mesa começou a tocar desesperadamente. Era uma chamada do editor Bay. Ele hesitou ao ver o nome na tela, não era comum receber ligações do trabalho àquela hora. Sentindo-se encabulado, pegou o aparelho e comentou com Bin que era o editor ligando. Ela levou até o quarto dizendo que poderia atender com mais privacidade, e no momento em que tentava fechar a porta, acabou tropeçando e caiu de uma maneira desajeitada. Tian, tentando ajudá-la, também entrou no cômodo, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela gritou irritada para que ele saísse de lá imediatamente. Ele tentou explicar que a ligação podia ser urgente e que não podia simplesmente ignorá-la, mas nesse momento, o som da fechadura girando ecoou pela casa. Os olhos de Bin se arregalaram e, sem pensar duas vezes, agarrou a mão de Gu e puxou em direção ao armário. Em sussurro apressado, avisou que era o seu pai quem estava chegando. A inquieta adolescente subiu silenciosamente no armário, decidida a se esconder até que o seu pai aparecesse, e quando finalmente fechou a porta do cômodo, ela não hesitou, saiu do quarto rapidamente com passos leves. Pouco depois, o seu pai entrou, olhando ao redor com certa desconfiança. Perguntou se havia mesmo alguém na casa, já que ouvira Bin conversando com outra pessoa, fingindo naturalidade. A garota respondeu que tinha acabado de falar com o editor por telefone. Intrigado, o pai notou um cheiro forte de pomada cicatrizante no ar e quis saber o motivo, e rapidamente ela inventou que foi picada por um mosquito e, ao tentar aplicar a pomada, acabou derramando um pouco. Disse também que precisava trocar de roupa e descansar, pois tinha trabalho no dia seguinte. Sem desconfiar de nada, o pai lhe deu um beijinho de boa noite e saiu do quarto apressado. Assim que ele desapareceu no corredor, ela trancou a porta atrás dele com firmeza e se voltou para o armário, libertando o irmão que estivera escondido lá dentro, e ainda confessou que havia sentido medo só de fechar a porta. E os dois permaneceram ali trocando olhares intensos e silenciosos, ambos com muita vergonha. Num rompante sul, sugeriu que esperassem até que o pai adormecesse completamente pro prota conseguir meter o pé dali, e Tian então deixou a casa com extrema cautela. Bin apenas assentiu com a cabeça, mantendo o olhar fixo no primo enquanto via partir. Quando enfim o pai caiu em um sono profundo, o rapaz correu de volta para a saída e a garota, sem fazer barulho, entregou as suas roupas e fechou a porta logo após ele sair. Já do lado de fora, ele começou a refletir com mais clareza. Era perigoso ultrapassar alguns limites. No dia seguinte, ele foi para a escola como se nada tivesse acontecido. Entrou na sala em silêncio e abriu o livro fingindo estar absorto na leitura, porém, se Lee entrasse naquele momento, perderia o controle, especialmente ao ver que Jin não havia sofrido sequer um arranhão. Lee, tomado pela frustração, saiu do ambiente e ficou ainda mais nervoso no corredor, revoltado por ter gasto 5.000 na tentativa de mandar o prota pro saco da bolacha, tentativa que ele claramente falhou. Sem perder tempo, ligou para Liu explicando e exigindo explicações sobre o que o ainda estava de pé. Devin pediu calma, explicando que não houve qualquer ataque na noite anterior e como o próprio chefe demonstra interesse em lidar com a situação pessoalmente, ele decidiu aguardar ansioso pelo momento em que Jin receberia o que, segundo ele, merecia. Nesse instante, Jin se aproximou de Lee e o confrontou diretamente, perguntando se ele realmente queria acabar com Tian. Lee tentou desconversar, negando tudo e fingindo que não sabia do que se tratava, mas Sue, com um olhar firme, disse que sabia de toda a verdade. Afinal, era uma garota da Bósnia e acrescentou que também desejava há tempos ver aquele cara arrogante fora do seu caminho. Ao mesmo tempo, a garota percebeu que naquele dia iriam aguardar um na entrada da escola e tinha certeza de que ele receberia ela pessoalmente. O confuso silencioso apenas assentiu com a cabeça ao perceber que os outros logo descobririam o que estava prestes a rolar. Nessa hora, um colega chamado Tom surgiu com uma sugestão inesperada de almoçarem juntos, e sem desconfiar de nada, ela aceitou prontamente, e os dois se dirigiram até o refeitório. Durante o caminho, cruzaram com Jin e o rapaz curioso quis saber para onde é que estavam indo. Tom respondeu de uma forma casual que decidiram almoçar antes da próxima aula, e Jin desejou-lhes uma boa refeição e seguiu em direção ao pátio para cuidar dos seus próprios assuntos. Em seguida, um dos colegas comentou que Tian era um rapaz muito atraente. Tom, pego de surpresa, ficou visivelmente corada e tentou disfarçar dizendo que nunca havia reparado nisso. A garota intrigada questionou se isso fosse verdade, então por que tinha ficado tão envergonhada. A Amy insistiu que não significava nada e que era apenas impressão. Enquanto isso, nas redondezas da escola, um grupo de delinquentes liderado por Senna estava de tocaia, e um deles finalmente avistou o jovem que o cara havia ordenado que capturasse. Depois de observarem com atenção, tiveram certeza de que era ela o alvo, e pouco tempo depois, uma figura visivelmente aflita invadiu a sala de aula de Tian, trazendo notícias preocupantes. Um dos colegas anunciou que havia um problema sério e o prota, alarmado, quis saber o que estava rolando, e a garota explicou com tristeza que alguns estranhos haviam agarrado a sua amiga e a levado à força. O protagonista ficou em choque com a informação e pediu que
que repetissem o que foi dito, e assim que confirmou a situação, saiu correndo pelos corredores da escola e deu uma volta completa pelo prédio, mas não encontrou nenhum sinal dos suspeitos. De repente, o celular acabou tocando. Sem hesitar, ele atendeu e, apesar de o número ser desconhecido, do outro lado da linha, Liam falou com frieza, avisando que estava com a garota e exigiu que fosse ao local combinado o quanto antes. Caso contrário, nunca mais haveria, e o Wu, desnorteado, exigiu saber quem ele era e por que Tom havia sido sequestrado. Mas Sam não deu muitas explicações e apenas afirmou que queria vê-lo na floresta e encerrou a chamada abruptamente, sem dar chance para a réplica. Jim, tomado por um misto de raiva e desespero, começou a andar de um lado para o outro, tentando raciocinar com clareza. Sabia que era uma armadilha clara e estava evidente, porém, também sabia que se perdesse tempo ali tentando pedir ajuda, talvez chegasse tarde demais. Por fim, decidiu enfrentar o risco sozinho e partiu em direção à floresta. Ao se aproximar, ouviu Liam gritar que havia mudado de ideia e que agora pretendia acabar não só com a garota, mas com ele também. E naquele instante, Tian teve certeza de que havia mergulhado de cabeça em mais um problema, dessa vez dos grandes. Havia cerca de uma dezena de pessoas à sua frente e entre elas Tian logo identificou algum dos mesmos delinquentes que o haviam atacado na noite anterior. Contudo, algo estava intrigando ele, como eles sabiam de Tom. Para eles, aquele garoto deveria ser apenas mais um desconhecido e antes que pudesse pensar mais a respeito, Sam deu conta de uma ordem direta, mandando que o seu grupo avançasse contra o rapaz. A turma armada não hesitou e em poucos segundos partiu em disparada contra o confiante Wu. Tian, percebendo que não tinha para onde escapar, respirou fundo e se preparou para o confronto sem alternativa, e se lançou na briga, enfrentando os valentões que cercavam com fúria e precisão. Os golpes vinham com uma força brutal, pesados e dolorosos, mas mesmo assim ele se mantinha firme, bloqueava como podia e contra-atacava com técnica, e um a um ia superando os lacaios de Liam com a maior franqueza de todas. A habilidade do jovem em combate chamou atenção. Até mesmo Liam se viu surpreso, murmurando com um leve toque de admiração que o garoto tinha talento, mas ainda assim era impossível resistir a tantos oponentes ao mesmo tempo. Aproveitando a exaustão crescente de Tian, os bandidos voltaram a atacá-lo em uníssono. O peso de números começou a se mostrar demais e a cada novo ataque a resistência do garoto se esvaía. Ainda assim, com o que restava da força, ele continuava diferindo golpes potentes, determinado a não cair. Mas não havia como evitar, a desvantagem numérica logo se impôs de uma forma definitiva. Os agressores, agora mais violentos, passaram a golpeá-lo com barras de ferro e Tian foi brutalmente espancado até o seu corpo ceder. Caiu no chão dilacerado e sem forças, praticamente inconsciente. Diante daquela cena, Senna, que até então assistia de longe, decidiu se juntar à agressão. Disse que o rapaz não deveria ter vindo e que já estava enfraquecido demais para conseguir reagir. Foi nesse momento que Liam reuniu o seu poder e concentrou diretamente na cabeça de Wu. O impacto foi devastador e o cara desabou. Mas logo em seguida, um alerta do sistema surgiu em sua mente, oferecendo a ativação do recurso de amplificação de força, e sem hesitar ele acabou aceitando. Com um impulso sobrenatural, Tian se reergueu diante de todos e para a total incredulidade dos bandidos. O jovem, agora tomado por uma força intensa e quase selvagem, fez com que os seus adversários se entreolhassem assustados. Liam ordenou outro ataque, desejando transformar o momento em um verdadeiro espetáculo de violência, mas o prota já não era mais o mesmo. Em um movimento ágil, ele arrancou um dos canos de ferro das mãos de um inimigo e, com precisão avassaladora, aplicou uma sequência de golpes. O valentão foi atingido e arremessado para o lado como se fosse feito de papel. Sam recebeu a força do golpe como se fosse um vendaval de concreto, e então, diante do olhar espantado de todos, o jovem mestre curvou o cano com as próprias mãos, demonstrando o quanto ele havia evoluído. E quando ninguém reagiu, ele jogou metal no chão com desdém e o silêncio caiu como uma bomba. Todos ficaram paralisados diante da cena e Liam, que até então subestimava, agora o observava com pavor. Chamou ele de monstro, pois nem mesmo ele conseguiria dobrar um tubo de aço daquela forma. Tian, envolto em uma aura intensa de energia espiritual, caminhou lentamente em direção aos bandidos que já recuavam em pânico. Seu corpo brilhava muito, como se estivesse carregado de poder puro, e Jin, tomado pela raiva, não teve dificuldade em localizar os que ainda estavam escondidos e logo avançou contra Sam, que congelou no lugar ao vê-lo se aproximar, e o terror estava estampado em seu rosto e era muito evidente isso. Via no proto uma figura sobrenatural quase que demoníaca, e ali na fúria de Wu, havia uma dor profunda que só aumentava. Tanto que até Sam, conhecido pela sua arrogância, finalmente decidiu que a única opção era bater em retirada e pedir: "Desculpa, pai, por favor, meu filho." Enquanto isso, Liam tratava de reunir os poucos membros restantes da sua gangue que ainda estavam inconscientes. Ele tentou recuar, escapando rapidamente da confusão, e para os comparsas aquilo parecia mais uma missão impossível do que uma retirada estratégica. O protagonista, atento, perguntou onde ele estava, mas o líder já havia sumido entre as árvores da floresta. Sem hesitar, o rapaz saiu correndo atrás dele, determinado a não deixá-lo escapar tão facilmente dessa vez. Não demorou muito para que o protagonista ouvisse um barulho típico de um motor acelerando e, avançando alguns metros pela mata, avistou um carro vindo em sua direção em alta velocidade. E Liam, ao volante, acreditava ingenuamente que atropelaria o inimigo e o colocaria um fim de uma vez por todas naquela história. Mas Tian não era mais um alvo fácil, e com um grito silencioso e os olhos arregalados de poder, ele concentrou toda a sua energia espiritual no punho e em um só golpe atingiu o veículo com uma força descomunal. O impacto foi avassalador e o carro se deformou quase como se fosse feito de papel,
papel, e os vidros explodiram em milhares de estilhaços, e Lian, chocado, observava aquilo sem conseguir acreditar. Ele nunca, em toda sua vida, havia testemunhado tamanha força bruta. Antes que pudesse reagir, Tian o agarrou pelo pescoço com fúria e exigiu saber onde é que estava sua garota. Ainda tentando recuperar o fôlego, Lian respondeu com dificuldade que Tong estava presa no porta-malas e Tian o lançou com brutalidade para dentro da floresta e correu até a traseira do carro. Com outro soco preciso, quebrou a tranca do porta-malas e abriu. Lá dentro encontrou a garota, encolhida, chorando de medo, e ao vê-lo, um sorriso tímido escapou entre as lágrimas dela. Agora ela finalmente estaria sã e salva. Foi nesse instante que o sistema avisou o modo Berserk havia expirado, e Tian, ainda ofegante, segurou a mão da garota e ajudou a sair dali. Pretendia voltar para acabar com os bandidos, mas foi surpreendido quando ela segurou seu braço com firmeza e pediu que não fosse. O sistema então anunciou a absorção de um ponto de energia, resultado da luta. Ela olhou com uma expressão dolorosa e sussurrou, quase implorando para que ele não a deixasse sozinha. Aquele pedido mexeu com ele de um jeito profundo. Sem dizer nenhuma palavra, Tian se virou e a acompanhou de volta à escola, deixando a vingança para depois. Pouco tempo mais tarde, chegaram com segurança ao colégio e ele a levou diretamente para a sala de aula, garantindo que estivesse bem. E antes de se afastar, recomendou que ao fim das aulas ela fosse embora acompanhada. Mesmo após todo o alvoroço, Tian ainda sentia que havia algo estranho, como se alguém estivesse seguindo ele. E de fato, um olhar desconhecido vigiava a distância, mas ele não conseguiu identificar de quem se tratava. Logo em seguida, o protagonista e alguns colegas foram rodeados por um burburinho de estudantes curiosos. A situação não passou despercebida pelo professor, que os interrompeu ao vê-los em uma atitude próxima demais. A escola proibia demonstrações de afeto nos corredores e o casal havia chamado muita atenção, e antes que qualquer punição fosse dada, Sen se deparou com um dado inesperado. Tian havia acabado de obter 140 pontos em um teste, uma nota impressionante. Apesar de ser um ótimo aluno, o professor precisava manter as aparências e lembrou a todos a regra sobre relacionamentos dentro da escola. O jovem mestre com firmeza tentou esclarecer, dizendo que estavam apenas ajudando uma colega ferida, e Sen, um tanto quanto desconfiado, pediu a Jin que a levasse imediatamente à enfermaria, encerrando a conversa ali mesmo, sem escândalos. Mas não sem antes guardar na memória a força daquele aluno que agora chamava atenção não só pelos punhos, mas também pela mente. O adolescente levou Tong nos braços e correu em direção ao posto mais próximo para prestar os primeiros socorros. O professor, observando a distância, não deixou de notar a velocidade surpreendente com que Tian se movimentava, e aquilo levantou suspeita. As alunas ao redor que testemunharam a cena pareciam inquietas e Sol então pediu que voltassem todos para casa, encerrando ali qualquer tentativa de fofoca ou especulação sobre o garoto. Enquanto isso, o protagonista atravessava os corredores carregando Tong, determinado a levá-la até a enfermaria. O problema era que naquele horário o refeitório estava em funcionamento e o responsável pela enfermaria havia saído para o almoço. Sem perder tempo, Jin decidiu agir por conta própria e pediu que a garota se sentasse no sofá, garantindo que sabia exatamente o que faria a seguir. Tong, surpresa, perguntou se ele tinha certeza do que estava fazendo e o protagonista explicou que durante os seus treinos de artes marciais aprendeu a lidar com certos tipos de lesões. Vasculhando o armário de remédios, ele encontrou um estado térmico medicinal e começou a aplicá-lo com cuidado sobre o machucado da perna dela, dizendo que iria arder um pouco e ainda, pelo menos, o hematoma iria começar a melhorar. Ela se contorceu de dor, mas confiou nele. Do lado de fora da enfermaria, professores conversavam no corredor sobre o súbito aparecimento de Wu e o fato de ele ter socorrido a garota imediatamente. Tian ouviu parte da conversa e resolveu perguntar o que havia de tão estranho nisso, e o professor comentou que El e Shen também estavam curiosos sobre o ocorrido e planejavam ir até a enfermaria para averiguar. Xiao, por sua vez, se ofereceu para ir pessoalmente até o lugar e os outros professores, aliviados por poderem se livrar dessa responsabilidade, concordaram rapidamente e seguiu sozinha pelos corredores, mas ao se aproximar da enfermaria, ouviu vozes vindas lá de dentro e encostou-se silenciosamente na porta, tentando entender o que os dois estavam conversando. As palavras trocadas entre Jin e Yu soavam tanto quanto confusas e ambíguas para quem ouvia de fora. Curiosa e desconfiada, decidiu intervir e abriu a porta com firmeza e foi direto ao ponto. Avistou o protagonista ajoelhado ao lado da garota com uma garrafa térmica apoiada sobre a perna dela, e os seus olhos se estreitaram. Perguntou o que estava acontecendo e por que a aluna estava ferida daquele jeito. O protagonista, pego de surpresa, decidiu inventar, dizendo que ela havia caído acidentalmente, mas Xiao não era ingênua e ignorou a explicação, questionando se ele também estava ferido. Sem esperar por resposta, aproximou-se e ergueu a camiseta do proto que viu e deixou ela estarrecida. O corpo dele estava coberto de escoriações e hematomas, e não disse mais nada. Apenas rasgou de vez a camisa dele e o mandou se sentar também no sofá. Silenciosamente, o protagonista obedeceu e a garota, observando tudo aquilo, mal conseguia entender por que a professora estava agindo daquela forma tão autoritária, mas ao mesmo tempo cuidadosa. Xiao vasculhou aquele armário e encontrou um ungento específico e começou a tratar os elementos do prota com uma precisão que deixava claro que também sabia o que estava fazendo. Enquanto a professora cuidava das feridas do rapaz, ele, com a mesma calma de antes, voltou a aplicar o remédio nas contusões da perna de Tom. A atmosfera na enfermaria, apesar de carregada, agora estava mais tranquila, como se todo mundo tivesse conectado por algo a mais do que apenas uma emergência. Em determinado momento, o rapaz ficou visivelmente constrangido, abaixando o olhar enquanto aguardava pacientemente o término do atendimento. Passado alguns minutos, a jovem comunicou que havia tratado todos os ferimentos e que ele já poderia se
vestir. Jin, completamente esgotado, se deu conta de que havia adormecido. Mais tarde, o protagonista despertou repentinamente sentado à mesa de uma sala que lhe era estranha. Com os olhos ainda pesados, começou a observar o ambiente ao redor e logo percebeu que se encontrava na enfermaria, e uma dúvida surgiu porque ninguém havia lhe acordado antes. Ele não tinha ideia e enquanto isso estava a caminho de casa quando inesperadamente avistou seu primo caminhando pela rua. Aquilo lhe causou estranheza e ele logo se perguntou o que estaria fazendo ali àquela hora. Sem perder tempo, o adolescente interceptou o caminho da garota, curioso para entender por que ela havia saído para dar um passeio tão tarde. Depois de algumas trocas de palavra, a cumprimentou casualmente e Pin, ainda surpreso, questionou por que estava fazendo ali. Ela respondeu que as aulas haviam terminado, mas que ela ainda precisava resolver algumas coisas e por isso ficou fora até anoitecer. Já então não conteve a curiosidade e perguntou onde exatamente ela tinha ido, além de comentar também sobre a maquiagem que usava. A garota ignorou a pergunta direta e em vez disso disse que estava deslumbrante naquela noite, afirmando também que não era necessário se preocupar, pois teria carona de volta para casa e mesmo assim o seu irmão, tomado pela curiosidade, insistiu em saber quem era o amigo misterioso com quem ela estava flertando e reforçou que sendo seu irmão tinha o direito de saber com quem ela andava. Observando que ela usava um vestido curto, perguntou se ela realmente achava que estava tão chamativo assim. Em resposta, a garota começou a posar, exibindo sua aparência com confiança. Naturalmente, o adolescente admitiu que ela estava mesmo muito bonita, algo que ela claramente já sabia, e então insistiu mais uma vez quem era o tal amigo misterioso. Porém, a garota simplesmente manteve o silêncio no ar. Tian começou a perder a paciência com a falta de resposta e repetiu a pergunta com mais firmeza. Finalmente, ela disse que em breve apresentaria a pessoa em questão. Logo em seguida, um carro luxuoso se aproximou, chamando a atenção dos dois, e o prota sugeriu que fosse algum tipo de namorado ricaço, e nesse instante percebeu como a expressão mudou, ficando visivelmente animada. Assim que o veículo chegou mais perto, o prota identificou o modelo. Era uma Ferrari, e o vidro fumê do carro desceu lentamente, revelando o motorista, que cumprimentou a jovem com a maior naturalidade de todas. Aliviado, o prota concluiu que a sua irmã realmente estava com outra garota, né? A amiguinha dela. E a mulher ao volante então perguntou a Pin quem era o rapaz ao seu lado e o que ele fazia ali. Sorrindo, ela respondeu com leveza que era o seu primo mais novo, Tiango. E Jin, curioso, ainda um pouco desconfiado, questionou o motivo daquele passeio ser tão tardio. A motorista, com um sorriso tranquilo, disse que não havia motivo para preocupação, mas que se ele estivesse tão inquieto, poderia acompanhá-las. Como o prota estava genuinamente preocupado com a irmã, decidiu aceitar a proposta e foi junto com as duas. Sentado no banco de trás do carro, o jovem expressou a sua curiosidade sobre o que esperava encontrar na Ferrari. A garota, com um sorriso travesso, avisou que ele deveria colocar o cinto de segurança, algo que na verdade ela nunca permitiu que ele fizesse, pois logo acelerava sem aviso. Em um piscar de olhos, o veículo disparou, deixando o prota sem fôlego diante da velocidade, e confessou que não estava preparado para aquilo. A motorista, como se não tivesse ouvido o comentário, ou talvez ignorado ele de propósito, começou a executar uma série de manobrinha perigosa e uma curva inesperada, transformando a viagem que era para ser uma viagem tranquila em uma aventura eletrizante. Novamente pisou fundo no acelerador, pegando o jovem completamente desprevenido. Depois de alguns minutos de adrenalina, chegaram ao destino que a garota e Gu haviam descrito animadamente. Ao sair do carro, Jin foi surpreendido por um estacionamento repleto de carros de luxo, um verdadeiro desfile de veículos exclusivos. Ele não conseguia compreender onde estava e nem de onde vinham tantas pessoas abastadas. Tian, observando tudo, ficou curioso sobre o qual lugar e perguntou à irmã sobre o tipo de ambiente que eles haviam chegado. Pin apontou para um jovem desconhecido, explicando que ele era filho do homem mais rico da cidade, responsável por organizar corridas frequentes, e graças a ele tinham acesso àquele evento reservado e a convidados especiais. Rapaziada, a irmã de... sabe, tipo você chama de mano? Não é irmã mesmo não, viu? Nesse instante, Shen Yun se aproximou deles e com um sorriso confiante os cumprimentou. A garota logo começou a conversar animadamente, perguntando com a diversão quando ela iria começar. Tian, percebendo a beleza da jovem, perguntou quem ela era, e Lan respondeu que ela era uma amiga repórter, mas Shen nem sequer tentava conquistá-la. Com uma arrogância visível e um ar autodidata, Dan parecia acreditar que o dinheiro resolvia tudo, e Pin, com um sorriso desafiador, ofereceu uma quantia generosa para um jantar tardio com ele. Gan tentou ignorar a atitude arrogante do estranho, mas Jin não se conteve e avançou, exigindo que tirasse as mãos da irmã. Imediatamente, os seguranças intervieram, separando os jovens antes que a situação saísse de controle. Tian ficou indignado com o comportamento do homem, enquanto logo pediu desculpas pelo irmão mais novo. Chen, por sua vez, desprezava certas pessoas e considerava humildes para aquela competição exclusiva. Ele chamou Lan de bebê, o que não agradou nem um pouco, provocando uma reação negativa. Jian, por sua vez, declarou que um dia alcançaria o status dele. Além disso, o pai de Shen não se opunha à ideia de que Lan se casasse com alguém tão rico quanto ele. Tian repentinamente disse que cuidaria dela até que encontrasse o namorado, e a garota ponderou sobre aquilo por um momento, e então olhou para o jovem mestre, revelando que já tinha alguém especial. Shen ficou incrédulo com a revelação e de repente Lan agarrou Tian pelo braço e o puxou, apresentando ele como protegido. Obviamente Yun não acreditou e achou que ele era pobre demais para ela, fazendo com que o seu tom arrogante vacilasse. No entanto, não desistiu e afirmou que confirmaria tudo por escrito. Logo
Logo depois, a jovem surpreendeu a todos com um beijo dado no protagonista. O garoto mal podia acreditar no que acabara de acontecer e, assim como todos os outros, Shen ficou visivelmente atônito, sem encontrar palavras para reagir. Pin e sua irmã estavam igualmente chocadas, sem saber como agir diante daquela situação inesperada. Então ela sussurrou ao jovem para que entrasse no jogo, encenando aquela situação a partir daquele ponto de vista. Com um sorriso, o adolescente aceitou o convite e juntos eles começaram a montar um espetáculo meio absurdo, mas bem divertido. No decorrer da encenação, Tian revelou que eles haviam mantido aquele relacionamento em segredo por mais de um ano e Tim, visivelmente irritado, acusou os dois de apenas fingirem tudo aquilo, mas Lan, decidida a levar o ato até o fim, continuou a dramatização para tentar convencer aquele homem tão arrogante. Eles trocaram outro beijinho simulando um casal apaixonadíssimo e imediatamente o sistema premiou o prota com uma certa quantidade de pontos, deixando ele radiante de felicidade. Nesse momento, Jun perdeu completamente o controle, acusando o prota de ter roubado a sua amada e sem hesitar desafiou ele para uma corrida de velocidade. Certo de que sairia vitorioso e para aumentar a aposta prometeu entregar a sua Ferrari caso perdesse. De repente, Pin se aproximou preocupada, questionando se eles realmente estavam apaixonados e o cara em silêncio comentou que Yun já havia até desistido da aposta. Então Tian entregou as chaves do carro para Jin, que se esqueceu de um detalhe crucial: não sabia dirigir. Totalmente despreparado, o jovem não fazia ideia de como sair daquela enrascada e enquanto todos aguardavam ansiosos, a corrida foi dada como iniciada. Sinalizada pela garota que agitava as bandeiras e Shen, visivelmente descontente, entrou em seu Lamborghini amarelo reluzente. Jin, sentado na Ferrari elegante, estava diante de inúmeros botões e alavancas. E Lan não conseguia entender por que o prota ainda não havia ligado o motor. Pô, o coitado não sabia, né? Enquanto o jovem mestre tentava decifrar o funcionamento do carro, finalmente a corrida começou e o Lamborghini disparou à frente. O veículo amarelo acelerou instantaneamente, deixando todos para trás, e Jin permaneceu parado por alguns momentos, ainda tentando entender como dar partida no carro. Para piorar, ele sabia que perderia uma quantia alta caso não conseguisse completar a corrida. 20.000 pila. Mas de repente o sistema ofereceu a ele uma chance de ativar uma habilidade especial, a de motorista habilidoso. Sem pensar duas vezes, o prota aceitou o desafio e em poucos segundos ele começou a perseguir Shen, que já estava distante e confiante na liderança. Lan, surpresa, perguntou a Pin se o seu irmão mais novo realmente sabia dirigir e ela, por sua vez, acreditava que ele era um completo iniciante, incapaz de pilotar um carro tão rápido. Com isso, Tian decidiu relaxar e manter um ritmo tranquilo até a linha de chegada, garantindo seus ganhos. Porém, Ji, com uma habilidade surpreendentemente, também desviava habilmente pelos cantos da pista e todos ficaram boquiabertos com sua performance. Em poucos segundos, ele alcançou Shen, que estava começando a se atrapalhar, e com tanta sofisticação no volante, ele acelerou rumo à vitória. Percebendo que subestimara Tian, Jun acelerou ainda mais, lançando olhares nervosos pelo retrovisor e a pista estreita dificultava qualquer tentativa de ultrapassagem, e Jun não deixava espaço para que ele avançasse. Enquanto isso, Shen demonstrava uma grande habilidade nas curvas, adaptando-se rapidamente às manobras da corrida, mas pouco a pouco Ji foi se aproximando do adversário, aumentando a tensão no ar. Ele estava se divertindo com o processo, pois o sistema auxiliava muito na condução, guiando cada passo. Seguindo as orientações, Jin conseguiu ultrapassar o filho do homem mais rico da cidade e Jun, tomado pelo desespero, começou a se irritar. Perder para um amador simplesmente não era uma opção, afinal a sua reputação estava completamente em jogo agora. Sem alternativas, Jun decidiu trapacear. Lentamente virou o carro na direção do prota, acendendo os faróis altos para cegá-lo. E sem conseguir enxergar o caminho, confiava inteiramente nas instruções do sistema para continuar. Shen acreditava que estar na liderança, confiando que a vitória já era sua, mas o prota persistiu, guiado pelo sistema. De repente, Jin disparou à frente, arrancando aplausos e sorrisos dos espectadores. Jun, perplexo, não entendia como era possível que ele conseguisse dirigir às cegas, e Tian, seguindo o sistema como se tivesse de olhos fechados, avançou até cruzar a linha de chegada. Assim que saiu do carro, foi recebido por um grupo de garotas animadas que o parabenizaram pela sua performance incrível. Pra lá de incrível na realidade. Shen, tomado pela raiva, dirigiu até a linha de chegada com o rosto vermelho de ódio, e Lan comentou que agora Jin tinha direito de receber 20.000 como prêmio. Embora relutante, Shen reconheceu a sua derrota e entregou o prêmio em grana, e o jovem mestre pegou a quantia e ficou atônito, pois ele nunca havia recebido tanto dinheiro em mãos de uma única vez. Naquele momento, Shen declarou que a partir dali seria o seu inimigo e que ele não deveria subestimá-lo novamente. Ignorando os protestos de Shen, Jin foi até as garotas que o esperavam, e o guarda-costas tentou acalmar o patrão, dizendo que a vitória havia sido uma questão de sorte. Lan não entendia o motivo da felicidade dele, pois achava que Jin não era digno de um homem tão elegante como Shen, porém Tian explicou que ao se casar com ele, poderia se tornar dona de um grande império. Ele acrescentou que essa vitória serviria para provar ao pai que Jin era herdeiro à altura. Enquanto isso, o prota trouxe dinheiro pedindo que o levassem para ele. Surpresa, a garota hesitou, mas ele recusou qualquer ajuda. Aquele dinheiro era fruto do seu próprio esforço e ainda atordoado, o jovem reforçou que a quantia era enorme e mesmo que insistissem, não aceitaria ajuda para algo que conquistara honestamente. O jovem, com o rosto ainda atordoado, guardou os maços de dinheiro no bolso, pensando que deveria entregá-los ao pai em breve. Nesse instante, Lan chamou por ele, mas ele estava tão absorto em seus pensamentos que sequer percebeu a voz dela. Só quando ouviu o choro dela, finalmente respondeu, perguntando o que havia rolado. Lan explicou que Yuni havia perdido o interesse nas corridas e que Wu poderia controlá-las com facilidade.
realidade, mas Tian lembrou que não tinha nem carteira de motorista, então ele não poderia ficar circulando pela cidade. Então ele pediu para que todos se acomodassem em casa, já que a noite estava avançada. Mesmo relutante, a jovem aceitou, embora ainda desejasse dar mais uma volta, e pediu para que a namorada fizesse o irmão mais novo levá-la junto. Logo, um grupo acolhedor entrou no carro e seguiram para casa. Após algum tempo, Lan os deixou na porta e desejou boa noite, recebendo os cumprimentos dele. Entrando no apartamento, o silêncio tomou conta enquanto eles subiam as escadas. O rapaz sugeriu que sua irmã parecia preocupada e por isso não estava de bom humor, e de repente um jovem animado convidou-o para o jantar tarde da noite, mencionando que tinham ganhado bastante grana, mas Pin recusou, dizendo que estava exausta e queria descansar, pedindo aos pais que guardassem o dinheiro para ela. Foi só então que a adolescente percebeu o que realmente perturbava o amigo. Aproximando-se por trás, tentou conversar sobre um ponto importante do relacionamento deles, mas o mesmo, evitando qualquer diálogo, segurou sua mão firmemente. Surpreso, tentou se soltar, perguntando o que estava rolando, e Tian, no balcão, perguntou se ela realmente sentia ciúmes dele. Instantaneamente, o jovem corou, dizendo que eles estavam apenas fingindo e que aquilo não tinha nada a ver com ela. Guo observou que não havia motivo para preocupação, pois apesar de ser atraente, Lan era uma garota rica e sofisticada, mas para ela não fazia diferença isso porque gostava mesmo era da Pin. A menina ficou surpresa com essa declaração do irmão, pois logo, por um instante, ela olhou para o jovem mestre, afinal também nutria sentimentos por ele, e de envergonhado desviou o olhar sentindo o rosto queimar, e então tentou se corrigir, dizendo que gostava de garotas como ela, mas já era tarde demais. A garota entendeu tudo e foi para casa em silêncio. Enquanto isso, o jovem entrou silenciosamente no apartamento, tomando cuidado para não acordar ninguém. Olhou ao redor pensando que estava todo mundo de naninha, mas de repente o avô apareceu do nada, encarando ela com uma expressão ameaçadora. Surpresa, a garota perguntou por que ele ainda não estava dormindo, e o velho respondeu que dormia profundamente, até que alguém o acordou. Lan perguntou a quem ele se referia e quem teria coragem de perturbar o seu sono tão tarde assim. O vô se inclinou para ela com um olhar severo e afirmou que ela havia sido a responsável por acordá-lo no meio da noite. Fingindo inocência, a garota rapidamente pediu desculpas e tentou se retirar para o quarto. Porém, o velho deteve perguntando quem exatamente era Tian, mencionando que Shen já lhe havia contado tudo a respeito. Imediatamente, ela tentou minimizar a situação, explicando que não havia nada entre ela e o prota. Tudo não passava de um grande mal-entendido, pois ela apenas queria entender melhor o sentimento de Yon. O avô, claramente satisfeito, supôs que a neta estava apenas preferindo alguém rico como Tian, e até começou a fazer ligações no meio da noite tentando organizar um casamento. Rapidamente, mudou a visão e a versão da história, afirmando que Jin era apenas seu amigo. O velho não se deu por satisfeito, questionando se dessa vez possuía a qualidade necessária para lidar com negócios, afinal, o cara havia lhe dito que ele era apenas uma criança pobre e imatura, ao que a garota, com um suspiro, admitiu que não tinha muita certeza das capacidades dele, o que claramente deixou o avô irritado, que então começou a repreendê-la com sermões sobre a moralidade. Declarou que se ela continuasse a se envolver com esse jovem irregular, os seus negócios iriam fracassar. Nesse momento, entrou inesperadamente na sala, perguntando o motivo do barulho e da confusão. Visivelmente emocionado, começou a chorar e se voltou para o avô, percebendo a tensão, e o velho se afastou. Preocupada, perguntou novamente o que estava rolando para que eles fizessem tanto alarde assim, e Jin então abraçou a irmã, explicando que o avô estava apenas dando uma dessas lições da vida severas nela. Lan abraçou a pessoa, questionando o velho sobre o que ele havia lhe dito, que causou tantas lágrimas. O avô, ainda irritado, comentou que Tian havia recusado o casamento com Jun, mas havia encontrado outra pretendente. Lan defendeu o irmão, declarando que casamentos arranjados são coisas do passado e que ninguém vive mais assim. Também disse que não gostava daquele Shen arrogante, e Lan confirmou tudo o que ele disse. Por fim, o velho se acalmou, percebendo que todos estavam contra ele. Talvez ele estivesse realmente errado, e reconhecendo a importância dos negócios para toda a família, enfatizou que não poderiam confiar em alguém que não tivesse o aval dele. Dessa forma, ele decretou que nesse caso, Tian deveria ser retirado da lista de candidatos ao casamento com Jin. De repente, a alegria para ela foi muito grande, mas antes de encerrar, o avô pediu que Lan apresentasse Gu para ele. Enquanto isso, o jovem mestre voltou para casa e começou a contar dinheiro com cuidado, e ao perceber que tinha 200 notas de 100 pila, ficou extasiado. Ele rapidamente escondeu a quantia em cima da mesa para que o seu pai não encontrasse e a incorporasse ao orçamento familiar. Foi exatamente nesse momento que algo aconteceu. O pai entrou na sala pedindo a caneta para o filho, e sem pensar muito, ele subiu na mesa onde o prota havia escondido dinheiro, declarando que ali não havia nenhuma caneta. Então pegou uma das alças de uma xícara de bambu e entregou ao pai, e alegre, correu para o seu quarto dizendo que precisava anotar o número que ele iria jogar na loteria. O jovem suspirou aliviado, percebendo que teve bastante sorte naquele dia, e logo teve uma ideia: abrir uma conta no banco para guardar a grana. Nos minutos seguintes, ele fez exatamente isso e voltou para casa com a mente tranquila, mas de repente o telefone tocou. No visor apareceu um número desconhecido e ele atendeu. Do outro lado da linha, uma garota, amiga da irmã dele, começou a conversar de uma forma amigável. Surpreso, perguntou de onde ela havia tirado o número dele, e ela admitiu com calma que o pegou diretamente dele e queria saber se ele estaria disponível naquele dia, pois o avô e a irmã haviam descoberto sobre a sua carreira e gostariam de conhecê-lo. Ela precisava que ele fingisse ser o seu namorado apenas por um dia, ao que o prota ficou chocado com o pedido, respondendo que a sua família provavelmente o veria como mendigo, especialmente por ele ser tão jovem. E lá então
perguntou se ele poderia levar os 20.000 yuans consigo, e foi aí que o adolescente finalmente entendeu o motivo daquele dinheiro que recebeu no dia anterior. Apesar de hesitar, ele não se atreveu a recusar o pedido, já que era amiga da sua irmã. Tian logo concordou em ajudar e perguntou quando e onde se encontrariam, e ela respondeu alegremente que voltaria para casa em 1 hora, pedindo para que ele se vestisse de uma forma decente. Exatamente 1 hora depois, a garota chegou no lugar combinado, dirigindo uma Ferrari onde o prota esperava. Ela percebeu que as roupas que ele usava não eram apropriadas para a ocasião e comentou que havia gasto 1000 pilas para vestir ela da melhor forma possível, admitindo que não podia competir com seu estilo, mas que aquilo era o máximo que podia fazer. Ela por sua vez garantiu que no caminho passariam em uma loja para comprar roupas mais adequadas, e o prota perguntou quem pagaria por isso. Ela respondeu rapidamente que ele não deveria se preocupar. Chegando à loja, ela disse que precisava estacionar o carro e pediu que ele fosse até a área de roupas de elite para falar com os consultores. O prota concordou em esperá-la dentro da loja e correu para explorar o mundo dos ricos. A vendedora se apresentou perguntando como poderia ajudá-lo. O prota explicou que precisava de um terno decente para o encontro com a família de uma garota, e a mulher imediatamente o acompanhou, mostrando várias opções. Quando ele pegou um terno listrado azul, comentou que seria a melhor escolha. Porém, de repente, pediu que o levassem para a área de roupas de elite, o que surpreendeu a vendedora, que afirmou que ele provavelmente não teria as condições necessárias de comprar um terno tão caro assim.